Mais uma aula. Prontos para mais uma aula, né? Das aulas históricas que já estão acontecendo no nosso canal. Né? Já rolou... O que rolou? Já rolou Venezuela. Israel. Rolou Israel. Verdade, a primeira, na verdade, foi Israel, né? União Soviética. União Soviética foi bom, hein? Vários debates. Não, sei, mas... Vários debates já aconteceram mas também. o que eu tenho que entender é o seguinte. É uma aula de história ou é uma aula quando a gente recebe aqui... Olha bem a diferença, hein? É uma aula de história ou uma aula de revelações históricas? Porque muito do que eu aprendi, né, no que a gente ouviu aqui com esse nosso convidado que está aqui hoje, são leituras que eu não recebi, por exemplo, na escola. Sim, a galera tá elogiando bastante. Seriam revelações históricas que a gente não sabia e depois aprende, enfim. Robertinho, a galera tá elogiando muito isso mesmo, falando que a gente tá fazendo uma produção histórica, que esse conteúdo aqui do Três Irmãos vai ser utilizado por várias pessoas, né, pra estudar, porque a gente tá falando de vários assuntos que realmente é difícil ter acesso a algo assim. Opa! É difícil quem conta uma história dessa forma. E é isso, cara. Hoje a gente vai falar de Estados Unidos da América. O melhor país de todos. Enfim, vamos... Com Breno Altman. Hoje tá engraçadinho, viu, Breno? Tá vendo, né? Quebrar. Boa noite, então. Breno. Boa noite. Eu não sei como é que vocês me aceitam aqui ainda, me chamam. As pessoas devem estar cansadas de ver minha cara no Três Irmãos. Breno, são vários os motivos. Eu poderia te enumerar alguns deles. Uma que eu torço pro Santos, e você gosta do Santos. O Santos, pô, é o time do Rei Pelé. Talvez um dos maiores... Jogadores, indubitavelmente, o maior. Não, jogador, indubitavelmente, o maior. Mas um dos maiores atletas de todos os tempos. Em nome, em relevância, em história. Então, talvez um dos maiores atletas do mundo. Né? Por isso também poderia ser. A gente podia fazer um episódio falando só da história do Rei Pelé, hein, né? É o que eu mais conheço na vida, é isso. Sério? É evidente. Sério? Não, Breno, claro, o que eu mais conheço na vida é isso. É mesmo? Até semana passada era dos Estados Unidos. Não, eu sou Não, mas isso é um assunto... Atualiza toda semana. Não. Eu sou um torcedor fanático do Santos. Pô, isso é da hora, a contribuição que o Pelé tem pro mundo, hein? Eu conheço. Eu virei torcedor do Santos por causa de um jogo do Pelé. Meu pai, eu era pequenininho, eu tinha 4 anos de idade. Meu pai era um corintiano fanático. E ele me levou para um jogo Santos e Corinthians no Pacaembu. Crente que eu ia virar corintiano, não é? Aí ele me leva, no primeiro tempo tava 3-1 pro Corinthians. No segundo tempo o Santos vira 7-4. Caralho! Aí meu pai perguntou... Aí eu disse pro meu pai, eu já sei para quem eu vou torcer. Aí meu pai perguntou pra mim assim, pra que time você vai torcer então? E aí meu pai não ouviu direito, eu respondi pra ele, ele entendeu que eu tinha respondido pra aquele time de branco e preto. O Corinthians naquele jogo, o Santos estava com o uniforme tradicional branco e o Corinthians com o segundo uniforme, que é aquele listrado, né? Sim, preto e branco. Sim. E aí meu pai entendeu que eu tinha respondido pro time de preto e branco, ficou feliz, falou pro Corinthians, não, pro time dos negros vestidos de branco eu vou torcer, porque o ataque do Santos era tudo de negros, né, praticamente. E ali eu virei santista. Quem tava no ataque? Eu não me lembro quem era, mas naquele dia tava jogando Dorval, tava jogando Pelé. Eu vou gravar. Depois eu também li a respeito. Sabe. Dorval certamente estava naquele jogo, eu acho que Pelé jogava, Coutinho certamente jogava e devia ser o Pepe. Eu tenho um pouco de dúvida se o Pepe jogou naquele dia. Mas era... Chegou a conhecer o Pelé depois, lá na frente? Conheceu ele pessoalmente ali? Sim. Caramba, velho, que bacana. Eu era muito amigo do ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano Filho, e o Pelé tinha relações com a cidade, né? Eu tinha conhecido o Pelé em outras oportunidades também, porque eu já contei isso aqui, minha família vem do esporte, né? Sim, por parte materna, Éder Joffre e tudo. Então o Pelé... Uma ou duas vezes eu conheci o Pelé no boxe. Ele ia, na época, o Pelé era muito famoso, o Éder Joffre também, o Pelé e o Éder se encontravam, né? E às vezes o Éder ia no jogo ou o Pelé ia na luta. Então, nessas situações eu tinha conhecido o Pelé. Mas depois eu tive uma oportunidade em que o então prefeito de Santos, Davi Capistrano, convidou o Pelé para uma conversa em Brasília. E aí eu estava por lá, ele falou, vem comigo. E aí a gente almoçou lá, eu, ele,
o Pelé e mais um assessor. Foi uma coisa impressionante. O Pelé não podia ir em restaurante. A gente tava num restaurante, era um restaurante lá em Brasília, que tinha uma sala assim separada. E aí as pessoas viram que era o Pelé, começava aquele bochicho todo, as pessoas cercando, o Pelé sobe numa cadeira e diz, pessoal, vamos fazer um combinado. Eu preciso conversar com os meus amigos aqui. Vocês vão me dar 45 minutos. Sem ninguém vir aqui pedir foto, pedir autógrafo. Depois que eu terminar o almoço, eu atendo todo mundo. Ele tinha... Eu já ouvi um historiador falar assim que a contribuição histórica que o Pelé tem no mundo, assim, pra causa dos negros é gigantesca, assim. O Pelé tinha essa consciência, assim, que o que ele representava... Talvez não tivesse, eu não saberia te responder com assertividade. Tem um documentário, o documentário mais recente foi feito sobre o Pelé, que eu não sei se ainda está no Netflix, mas foi produzido pelo Netflix. É um documentário, os produtores são britânicos. Mas participa o Juca Kfouri do documentário e tudo. Pelo documentário é difícil saber isso, se o Pelé tinha essa consciência, mas a repercussão era essa, né? A repercussão era essa. Outro dia eu estava entrevistando um antropólogo, o Antônio Risério, que ele escreveu um livro sobre o Pelé. E uma das teses principais, ele não escreveu um livro sobre o Pelé e o futebol. É o Pelé e a história, o Pelé e o papel do Pelé no Brasil e no mundo. E ele fazia essa afirmação categórica sobre o papel que o Pelé tinha representado para os negros, especialmente para os negros brasileiros, né? Ele era o único rei negro que o mundo inteiro reconhecia. E ele foi jogar nos Estados Unidos, né? Depois que ele encerra a carreira no Santos, ele encerra a carreira no Santos em 1974, num jogo Santos e Ponte Preta, na Vila Belmiro. Eu estava com pneumonia, eu tinha 14 anos de idade, eu fugi de casa e corri para Santos para assistir o jogo, era o último jogo do Pelé, e choveu aquela noite. Teve morto aí. Puta vida, quando eu voltei para casa, se ferrou. Eu não sabia se eu tinha mais medo de morrer de pneumonia ou da bronca da minha mãe. Mas Santos aí ele termina de jogar em 74. Ele estava contundido, ele tinha se machucado no jogo anterior, que foi a última partida dele contra o Corinthians. Ele jogou ali só uma parte do primeiro tempo, o jogo parou, ele se despediu, deu a volta olímpica. Aí ele só voltou a jogar em 76, né? Ele fica 2 anos no Cosmos, 76 e 77. O Pelé, ele é um dos 5 rostos mais conhecidos do mundo, você já viu isso? Cara, eu sei que teve uma pesquisa feita em 1970, a partir de uma polêmica com o John Lennon. O John Lennon deu uma entrevista em 68 e ele disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Foi uma polêmica danada. A Igreja Católica ficou furiosa, muita gente criticou os Beatles. E aí, passado um tempo, 1 ano ou 2, o Instituto Gallup, que naquela época era o principal instituto de pesquisa dos Estados Unidos, resolveu fazer uma pesquisa quem que era a pessoa mais conhecida do mundo. E descobriu-se que o John Lennon estava errado. Os Beatles, eles se situavam numa pesquisa entre nomes e marcas, os Beatles estavam colocados no 4º lugar. Jesus Cristo era mais famoso que os Beatles, só que Jesus Cristo estava em 3º lugar. Em 2º estava o Pelé, em 1º a Coca-Cola. Só a Coca-Cola era mais conhecida que o Pelé. No mundo. No mundo. Caramba, eu sabia num negócio desse. Foi uma pesquisa do Instituto Galo. Só a Coca-Cola era mais conhecida que o Pelé. E no mundo que não tinha internet, que não tinha rede social, que a televisão não estava ainda em todos os lugares. A televisão não estava em todos os lugares. Ele era... sim, eu sou jornalista, meu irmão é jornalista, tenho um monte de amigos jornalistas. A quantidade de vezes que no exterior a gente estava passando por algum perrengue, você dizia que era brasileiro, o sujeito abria um sorriso... Brasil, Pelé, pode passar. Ó, dava uma... Ele abriu portas, o Pelé abriu portas. O Pelé é o único literalmente, caso, segundo a lenda, porque eu não sei se tem provas disso, o Pelé, segundo a lenda, e essa lenda muitos a confirmam, o Pelé teria sido o único sujeito a entrar nos Estados Unidos sem passaporte e sem visto. Porque ele chega a Nova York num certo momento, no aeroporto, no John Kennedy, em Nova York, ele estava sem passaporte. E aí os caras da imigração, ele procura o passaporte, não acha os assessores dele, não tá passaporte. O sujeito da imigração falou, bom, ele disse, eu sou o Pelé. Aí o sujeito
foi chamar o superior dele, que era um cara simpático, falou, bom, você vai ter que provar que é o Pelé. E o cara trouxe uma bola. Caramba. E aí o Pelé brincou com a bola, você falou, pode passar, você é o Pelé. Puta, mano. O cara tirou foto com o Pelé e tudo, sem visto, sem passaporte. E entrou nos Estados Unidos. Eita. E tem a famosa cena dele quando ele vai encontrar o Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Ele foi recebido por vários presidentes norte-americanos. E o Ronald Reagan diz, meu nome é Ronald Reagan, eu sou presidente dos Estados Unidos e o senhor não precisa se apresentar que todo mundo sabe quem é. Isso está gravado, isso você pode procurar no YouTube. Caramba, velho. Isso tá no YouTube, pode procurar, cara, tá lá. Mano, eu vou te falar, não só o valor, claro, mas o simbolismo disso é de uma grandeza. Você entende, Breno? O valor disso, cara, é o presidente do maior país do mundo. Eu vou te dizer uma coisa, o Pelé é talvez seja a pessoa mais completa no seu próprio afazer, no seu próprio ofício. Né? Se você for fazer uma lista das pessoas inigualáveis da história, você vai ter Leonardo da Vinci, você vai ter Shakespeare, você vai ter um monte de gente. Talvez no seu ofício, o Pelé tenha sido a pessoa que mais se aproximou da perfeição. E é brasileiro, né? Brasileiro. O pessoal tá comentando aqui no chat aqui, o Pelé não foi o futebolista, foi o atleta do século. Claro. Isso, Não teve ninguém mais importante que ele. Eu não posso reclamar da minha infância. A minha infância era esperando o jogo do Pelé no domingo seguinte. Eu achava isso o máximo. A minha já foi boa, eu esperava o Senna. Quem é o Senna? Para. Isso não é esporte, né, Roberto? Não, eu sei, mas você entende, assim, só de você ter uma referência, um atleta, algum símbolo nacional, já é foda. E aí você pega o Pelé, olha aqui, o que é o Pelé? Ele é o parâmetro. Porque todo mundo fala assim, o Cristiano Ronaldo é bom, o Messi é bom, o Maradona é bom. E é tipo assim, quem é melhor? Messi ou Pelé? Maradona ou Pelé? Ele é o parâmetro. Ele é o parâmetro da comparação. A comparação é ele. Você entende que ele é a medida eu vou te dizer uma coisa que eu escrevi no dia que ele morreu. Aliás, quando o Pelé morreu, já entrando um pouco na política, quando o Pelé morreu, eu estava com tudo pronto para ir para a posse do Lula, né? Dia 1º de janeiro de 2023. Eu cancelei minha ida à posse do Lula. Porque eu não queria ter riscos de perder o velório do Pelé. O Pelé tinha morrido dia 29 de dezembro de 2022. Rei é mais que presidente, não é? Teoricamente, então eu desmarquei minha ida a Brasília para ir para Santos. Eu fiquei em Santos, meu irmão, que é corintiano, meu sobrinho, acho que meu filho estava também, não me lembro, acho que meu filho não foi. Acho que meu filho não estava em São Paulo. Nossa, agora estou em dúvida se meu filho estava também. Acho que estava também. Tenho certeza absoluta, não. Então ficamos lá 2 dias do velório do Pelé, né? E para o Santos. Sim, para o Santos, e a notícia da morte do Pelé tomou conta do mundo, né? Tomou conta do mundo. Nada nos últimos 25 anos foi tão noticiado como a morte do Pelé. Nossa. Tem um instituto em Oxford que mede, que cobre como é que os jornais impressos tratam os acontecimentos. Disse, nem o 11 de setembro de 2001 teve tanta repercussão. É o peso do Pelé, né? Ô Breno, assim, você falou que o Pelé entrou lá nos Estados Unidos sem visto, sem passaporte. Eu vou fazer um link aqui, porque eu tava pensando sobre isso essa semana. Eu ia falar isso. Um senador do Brasil, recente, eu lembro que eu fiquei pensando nisso muito tempo, porque esse senador falou muito tempo no Brasil de segurança pública, falou muito tempo, ele ia nos canais de TV, né, dava dicas de segurança pública, era um especialista em antissequestro, chegou a treinar com o FBI nos Estados Unidos, e aí esse cara virou senador da República. O negócio começou a azedar pro cara, o cara pegou e entra nos Estados Unidos com um passaporte que ninguém sabia que ele tinha esse passaporte, e do nada ele pegou e apresentou esse passaporte lá. Ou seja, o cara tinha depois eles foram falar que esse passaporte aí era só quem tinha relações diretas com os Estados Unidos. Recente teve um debate seu aqui na nossa casa, né, com o Alan dos Santos,
no final o Alan dos Santos pega e defende que o Brasil tem que declarar que as facções criminosas são terroristas para que os West Nile SEALs entrem no Brasil. Dê um tiro na cabeça de cada narcotraficante, né? Os Estados Unidos entrem no Brasil. E eu vejo também vários especialistas em segurança pública defendendo a mesma coisa que o Alan dos Santos defende, sabe? Aí eu parei para pensar, falei, eita, será que tem outras pessoas no Brasil que tem esse passaporte norte-americano que qualquer hora pode sacar esse passaporte e falar, ó, sou agente duplo aqui dentro? Olha, não sei, mas os Estados Unidos estão inventando uma agenda que é o narcoterrorismo. Que agenda é essa, o narcoterrorismo? É inventar um pretexto para poder intervir nos outros países. Os Estados Unidos, em nome do narcoterrorismo, estão agredindo e ameaçando a Venezuela, Colômbia. Começa a haver ameaças ao México. Começa a extrema-direita aqui no Brasil, que é aliada aos norte-americanos, a ter o mesmo discurso. Porque o narcoterrorismo é uma agenda que ele tem dupla funcionalidade para o governo norte-americano. A primeira, escapar do Congresso. Porque para atacar um outro país, você precisa ter uma declaração de guerra. Isso, obrigatoriamente, segundo a Constituição norte-americana, passa pelo parlamento. Tem que ser votado no parlamento. Tem que ser votado no parlamento. Sem autorização do parlamento. O Patriot Act de 2001, o ato patriótico, a lei que os Estados... a legislação que os Estados Unidos aprovam depois do atentado do 11 de setembro de 2001, permite que o governo norte-americano desencadeie fora do seu território ações contra alvos estrangeiros para combater o terrorismo. Então, quando o governo norte-americano passa a classificar o combate ao narcotráfico como o combate ao narcoterrorismo, ele estará ou estaria protegido por essa legislação para atacar qualquer alvo que ele considere narcoterrorista, mesmo que sejam alvos em outros países. E com isso, escapa da declaração de guerra por parte do Congresso. Uhum. O segundo motivo é criar um argumento aparentemente justificável para a opinião pública. Ninguém está satisfeito com o narcotráfico, especialmente na América Latina. Uhum. É evidente que o narcotráfico tem que ser combatido, especialmente essas facções que têm causado transtornos absurdos nos principais países do continente. Então, ele cria um pretexto mais simpático à opinião pública do que o real motivo. Qual é o real motivo do Trump? É derrubar governos que não são aliados aos Estados Unidos. Isso é o único motivo que importa. Os Estados Unidos não ligam a mínima para o combate ao narcotráfico. A mínima. Porque se ligassem para o combate ao narcotráfico, eles melhorariam as ações policiais dentro dos Estados Unidos. Internamente. Seria resolvido. Porque qual é o grande mercado da droga do mundo? Quem é o grande mercado consumidor? Como é que alguém acha que é possível entrar a quantidade de droga que entra nos Estados Unidos sem a cooperação de grupos norte-americanos? Então, se ele quisesse combater o narcotráfico, ele começava por dentro de casa, né? Ele começava a fazer a lição de casa. Os Estados Unidos não ligam a mínima para narcotráfico. A mínima. Agora, é um bom pretexto para a estratégia norte-americana na América Latina. Qual é a estratégia dos Estados Unidos na América Latina? Recuperar influência, porque eles perderam influência para a China. A China é o principal parceiro comercial de quase todos os países da América Latina, de quase todos os países. Eles foram perdendo influência política também, porque desde 1998, quando Chávez ganhou as eleições pela primeira vez na Venezuela, vários países passaram a ser governados pela esquerda, setores diferentes da esquerda, uns mais moderados, outros mais radicais, mas vários países passaram a ser governados pela esquerda. E os Estados Unidos, para poder recuperar sua hegemonia aqui na América Latina, ele precisa derrubar os governos que se contrapõem a essa hegemonia, o que a gente poderia chamar de governos contra-hegemônicos. Em várias situações, não há forças internas de direita com suficiente capacidade, com suficiente força para vencer eleições. Os Estados Unidos precisam dar uma mãozinha. Em outros casos, ele quer abertamente invadir, como é o caso da Venezuela, né? Então, os Estados Unidos montaram uma estratégia de sabotar, derrubar ou derrotar os governos de esquerda na região. E aqui eu estou me referindo ao governo da Venezuela, ao governo da Colômbia, ao governo do México e ao governo brasileiro.
É evidente que Donald Trump deseja que no ano que vem ganhe um candidato vinculado ao bolsonarismo, porque será um aliado, como o Milei é aliado na Argentina. E como o Cast, agora a gente teve o primeiro turno das eleições chilenas, como o Cast, que é o favorito para o segundo turno das eleições chilenas, o Cast é um homem de extrema-direita, filho de um nazista, Robertinho. O pai do Cast foi um oficial nazista. Ele é um defensor do Pinochet, o Cast. E ele foi para o segundo turno contra a candidata de esquerda, que é a Janete Jara. Ele deve vencer as eleições. O segundo turno das eleições chilenas vão ocorrer. O segundo turno vai ocorrer no dia 14 de dezembro. O Cast é um aliado do Trump igual o Milei, se não mais. E ele foi expressivamente... Ele ficou em segundo lugar, a Janete Jara ficou em primeiro, mas os 3 candidatos de direita somados chegam a mais de 50%. Então, entendi. Oba, chegou o rango. Assim, os três candidatos da direita somados tem mais votos do que a Janete Jara. Então, eles mesmos não escondem isso. O que eles querem é aquilo que os norte-americanos chamam de mudança de regime. Eles querem mudar o regime político na Venezuela e nos demais países que se contrapõem à hegemonia norte-americana. Como é que os Estados Unidos podem exercer um papel de pressão sobre esses países? E aqui eu estou falando de pressão militar, ou seja, ameaçar os países, colocar os países contra a parede, tentar desestabilizar esses governos, tentar colocar pânico na população, para que a população pense assim, puxa, se eu votar num candidato de esquerda, meu país vai ser invadido. Se eu votar num candidato de esquerda, meu país vai ser bombardeado. Qual é o pretexto que eles têm para fazer isso? Narcotráfico, narcoterrorismo, para escapar da própria legislação norte-americana, além do direito internacional. Algumas pessoas da direita defendem que isso já foi feito em alguns países. A gente estava discutindo aqui recente sobre isso. Eu falei, cara, não deu muito certo quando os Estados Unidos resolveu invadir Iraque, invadir Afeganistão. A gente sabe o que acontece quando os Estados Unidos invadem esses países, né? Será que vai dar certo os Estados Unidos invadir aqui pra lutar contra esses traficantes? Aí o pessoal fala assim, pô, fez isso na Colômbia, acabaram com os cartéis na Colômbia, fez isso no México. Pablo Escobar. Primeiro, os Estados Unidos na Colômbia, eles não fizeram uma ação militar. O que eles fizeram foi colocar o DEA, que é o Departamento Policial, é o FBI das drogas, né? Com possibilidade de atuação no exterior, especificamente para combater drogas, o DEA atuou na Colômbia, como atua no México, né? E a outra coisa que eles fizeram foi dar apoio militar ao exército colombiano e estabelecer bases norte-americanas no país como pontos de apoio ao exército colombiano. Não houve envolvimento direto, a não ser no serviço de inteligência das Forças Armadas norte-americanas no combate nem ao narcotráfico colombiano, aos cartéis, Pablo Escobar, aquela história toda, cartel de Medellín, cartel de Cali, nem às guerrilhas, porque o grande problema dos Estados Unidos da Colômbia não era a droga, era o combate às Farc, era o combate ao ELN, as organizações guerrilheiras que estavam em combate contra os governos colombianos desde os anos 60, né? Isso é estruturado com esse objetivo principal. Os Estados Unidos nunca tiveram real interesse em combater o narcotráfico. Não há nenhuma história de sucesso no combate ao narcotráfico por parte dos Estados Unidos. Ao contrário, os Estados Unidos, o governo norte-americano, chegou a incentivar o consumo das drogas. Eu aqui vou contar uma história que pouca gente conhece, mas que está em ampla literatura a respeito. Qual foi uma das estratégias utilizadas pelo FBI para desmoralizar os Panteras Negras, o Partido dos Panteras Negras? O Partido dos Panteras Negras surge nos anos 60 como uma organização revolucionária, vinculada à luta da população negra dos Estados Unidos por sua liberdade e por sua emancipação. Um partido que teve bastante repercussão, uma certa força social, especialmente em alguns estados norte-americanos, como a Califórnia, onde nasceu o Partido dos Panteras Negras, mas em outros estados também. Era diretor-geral do FBI Hoover, John Edgar Hoover. Hoover foi diretor do FBI de 1924 a 1972, com o governo republicano, com o governo democrata. Ele era o chefe da Polícia Federal norte-americana.
Ele foi chefe da Polícia Federal norte-americana por 48 anos. De Sacco e Vanzetti, executados na cadeira elétrica, até o caso Watergate, Hoover era o diretor do FBI. O Hoover desenvolveu um plano chamado CONTELPRO, que era um plano de contra-inteligência para destruir a esquerda norte-americana. E uma das manobras, uma das operações para destruir a esquerda americana, em particular os Panteras Negras, foi impulsionar a difusão de drogas nos bairros negros norte-americanos. Caramba, mano. Expandiu o consumo de drogas nos bairros negros norte-americanos. Como que eles fizeram isso lá? Ué, facilitando a vida dos traficantes. Não vou fiscalizar nada. Não é só isso, eles impulsionaram. Porque quem é que fazia o tráfico de drogas naquela época? Eram os cubanos fugidos da Revolução Cubana. Os cubanos eram a principal porta de entrada do tráfico de cocaína, do tráfico de maconha e do tráfico de cocaína. Esses cubanos contra-revolucionários, anti-Cuba, eles eram todos controlados pelo FBI. Né? Eles estiveram envolvidos em uma série de crimes e possivelmente até mesmo no assassinato do Kennedy, muita gente especula. Né? Esses cubanos, que também estiveram envolvidos em Watergate, né? Também estiveram envolvidos em Watergate. Quem são os que são presos dentro do edifício Watergate em 72 eram todos cubanos foragidos. Então, esses cubanos eram pilotados pelo FBI e foram incentivados a levar o máximo possível de drogas para os bairros, e droga de má qualidade, para provocar crise social, para criminalizar os Panteras Negras como integrantes do tráfico de drogas e assim por diante. E foi assim que eles prenderam todos os Panteras Negras depois? Como é que isso foi um dos instrumentos que levou à prisão dos Panteras Negras. Muitos militantes dos Panteras Negras, muitos dirigentes, foram presos relacionados à droga. Não necessariamente foram presos por causa da droga, mas o consumo de drogas, o suposto envolvimento dos Panteras Negras em tráfico de drogas, era um dos argumentos usados, especialmente na imprensa, mas também nos processos judiciais, para criminalizar e desgastar os Panteras Negras. Então, muitas vezes os Estados Unidos impulsionaram o consumo de drogas porque o seu grande objetivo não tem nada a ver com combater o narcotráfico, como não tem agora. Isso é só um pretexto. Essa turma aqui da direita bolsonarista no Brasil, eu não sei se eles acreditam nessas bobagens que falam, porque se acreditarem é caso de hospício. Não é? Agora, é tudo uma, como se diz nos países hispânicos aqui da América Latina, é tudo uma pantaia, uma cobertura. Né? É uma história que você inventa, o combate ao narcotráfico, para poder encadear o teu real objetivo. Qual é o teu real objetivo? Ampliar as possibilidades de intervenção dos Estados Unidos no continente. É disso que se trata. Não ligam a mínima para o combate ao narcotráfico. A mínima. Você acha que, por exemplo, vamos imaginar então um cenário onde sim, aprovam o tráfico aqui como terrorismo, e aí com isso gera uma liberdade para os Estados Unidos intervirem aqui diretamente sem uma liberação do Congresso deles lá. Beleza. Isso não implica que os Estados Unidos venham a agir de uma forma aqui direta que não pontualmente contra o tráfico. Por que eu te digo isso? Porque qualquer ação, e entendendo que o nosso governo não é um simpatizante da política deles, né? Tanto é que eles querem invadir aqui porque a gente está mais próximo da China, enfim, são relações comerciais, são várias. Mas se ele vem e age aqui de uma forma direta, sei lá, com bombardeio ou com ação militar fortemente aqui que não contra o tráfico, isso é uma afronta não contra o tráfico, contra qualquer entidade que ele ativar aqui dentro, o governo vai retalhar. E tendo essa retaliação, vira uma guerra. E aí ele não pode seguir nessa guerra, porque aí ele, entende, teria que pedir uma permissão para seguir. Não, os Estados Unidos não podem intervir aqui nem para combater o tráfico. Não, sim, mas vamos imaginar que eles têm essa liberação. Mesmo que aqui no Brasil, qual é a batalha da extrema-direita aqui? Aparentemente, por hora, está controlado esse risco. Mas quando o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, designou o ex-secretário de Segurança aqui de São Paulo, o Derrite, para ser o relator da lei antifacção, qual foi um dos jabutis que o Derrite queria colocar?
a classificação das organizações de narcotráfico como narcoterrorismo. Isso cria, do ponto de vista da legislação brasileira, isso não cria nenhuma autorização para os Estados Unidos intervir no Brasil. Cria uma história de cobertura e cria a possibilidade dos Estados Unidos reforçarem a sua estratégia. O Congresso brasileiro designou que o narcotráfico é narcoterrorismo, então deve estar no nosso alvo. O que os Estados Unidos fariam com a aprovação de uma lei dessa natureza? A primeira coisa que os Estados Unidos fariam, Robertinho, é algo que eles sempre quiseram fazer e nunca conseguiram, que é ter uma base militar na Tríplice Fronteira, em nome do combate ao narcoterrorismo. Ali na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Nunca conseguiram ter. Porque o peso do Brasil é suficientemente forte para impedir isso. Mesmo que o Milei queira, não vai acontecer isso. Mesmo que o governo do Paraguai queira, não vai acontecer isso, porque o Brasil não aceita. Agora, aprovada a lei antiterrorista e, eventualmente, um candidato de direita vencer as eleições do ano que vem, torna viável fazer o que existe na Colômbia, que é ter uma base militar norte-americana dentro do país. Veja que agora há pouco, nesse domingo que passou, nesse domingo, dia 16 de novembro, o governo Noboa, no Equador, submeteu a um plebiscito a decisão de criar uma base militar dos Estados Unidos no Equador. A população disse não. Ele achava que ia ganhar e perdeu. Mas este é um movimento dos Estados Unidos. Fazer o que já faz na Europa, fazer o que já faz em outras regiões, implementar bases militares por todo o país. Porque o que está em jogo? Repito, não é o narcotráfico, é a disputa de hegemonia com a China. E a América Latina, os Estados Unidos consideram o seu backyard, como eles dizem em inglês, o seu quintal traseiro, para ser assim mais explícito. Não é nem aquele quintal bonito frontal, ali. Não, o frontal é o Canadá, né? O quintal verdade, bonito, o jardim, é o Canadá. O backyard é o quintal traseiro, que é a América Latina. Né? Nós temos que levar em conta que os Estados Unidos, desde 1823, ele opera sua política externa a partir de uma doutrina chamada Doutrina Monroe. Monroe foi um presidente dos Estados Unidos, era presidente naquela época. E essa doutrina ela tem uma frase emblemática, que é a América para os americanos. Tinha um duplo sentido essa frase, à época, em 1823. Tinha um sentido progressista e um sentido reacionário. Qual era o sentido progressista? Os Estados Unidos queriam expulsar o colonialismo europeu das Américas. Espanha, Reino Unido, França, Holanda, queria expulsar. Não podia haver colonialismo europeu nas Américas. Essa é a parte progressista. Os Estados Unidos efetivamente apoiaram, em maior ou menor medida, muitas das lutas coloniais das lutas anticoloniais do século XIX. Né? Agora, tinha o aspecto reacionário dessa doutrina, porque no fundo a frase, Robertinho, é assim: a América para os americanos do norte. Ou seja, América para os norte-americanos. Para os norte-americanos. Quer dizer, eles queriam ter a hegemonia da América Latina. Eles queriam fechar as Américas sob sua hegemonia. E assim foi por muito tempo. Essa hegemonia norte-americana sobre a América Latina só começa a se quebrar na virada do século. Do século XX para o século XXI. Né? Por quê? Uma série de fatores. Um deles é a vitória, o ciclo de vitórias de governo de esquerda na região, porque o neoliberalismo ele foi muito pesado para a América Latina nos anos 90. Criou muita desigualdade social, criou muita miséria, muita pobreza. Os anos 90, quando são adotadas as reformas liberais pelos governos de direita, incluindo aqui no Brasil pelo governo Collor, que foi curto, mas principalmente pelo governo Fernando Henrique Cardoso, essas reformas liberais tiveram consequências sociais dramáticas no Brasil. Não é? Dramáticas. Isso criou, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, isso gerou uma grande insatisfação social. E os partidos de esquerda começam a ganhar eleições. O primeiro a ganhar é Chávez, na Venezuela, em 98. Depois é o Lula, em 2002. E assim foi. Bolívia com Evo Morales, Argentina com Néstor Kirchner, o Equador com Rafael Correa,
E por aí vai. Lugo, no Paraguai, Zelaya, em Honduras. Né? Embora o Zelaya tenha vencido por um partido que não era de esquerda, depois ele virou de esquerda. Na Argentina teve também. Na Argentina, o Néstor Kirchner, né? Depois no Uruguai, o Tabaré Vázquez e depois o nosso Pepe Mujica. Né? Então a esquerda começa a ganhar eleições. E não só ganhar eleições, você começa a ter verdadeiros episódios de rebelião social na América Latina contra o neoliberalismo. A começar em 2001, com a rebelião contra o governo de la Rúa na Argentina. Foi uma insurreição popular, o de la Rúa saiu fugido de helicóptero da Casa Rosada. Teve que renunciar. A Argentina teve 4 presidentes em poucos dias. Uma crise de grandes proporções. Né? Então você teve, desde episódios de rebelião social, nesses últimos 25 anos, a começar pela situação argentina em 2001, mas se estende, vai chegar ali em 2019 ao chamado estalido social no Chile, depois na Colômbia. Você vai ter grandes rebeliões sociais e você também vai ter processos eleitorais nos quais a esquerda ganha eleições. Isso foi enfraquecendo a hegemonia norte-americana na América Latina. Foi enfraquecendo a hegemonia. Você foi criando um bloco de forças entre os governos de esquerda, especialmente graças à aliança entre Brasil e Venezuela. Essa foi fundamental. Foi fundamental. Foi criando um bloco contra-hegemônico que deu origem a instituições contra-hegemônicas. É quando se cria a Unasul, que é a união de todos os países da América do Sul. Depois se cria a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, que é a primeira organização desse continente, Rodrigão, primeira organização desse continente sem a participação dos Estados Unidos e do Canadá. É a primeira vez que a América Latina se unifica numa organização sem Estados Unidos e Canadá, foi com a CELAC. Então são um conjunto de passos muito importantes que foram sendo dados e que enfraqueciam a hegemonia norte-americana na região. Em paralelo, as relações comerciais com a China avançavam e as relações comerciais com os Estados Unidos decaíam. Né? E esse enfraquecimento de hegemonia para os Estados Unidos, aos olhos do governo atual em especial, aos olhos do governo Trump, é mortal. Porque qual é o cálculo que o Trump faz? O Trump faz um cálculo de que ele não tem como, a curto e médio prazo pelo menos, recuperar a hegemonia norte-americana na Ásia e na África. Porque a influência chinesa já é muito importante. Uhum. Né? Na Europa, é uma relação conflituosa por conta da existência de estados imperialistas também na Europa que querem cuidar dos seus interesses. Onde é que os Estados Unidos podem recuperar mais rapidamente a hegemonia? Dentro de um plano estratégico? Na América Latina. Né? Então é disso que se trata. Né? É disso que se trata. Uma operação militar, político-militar, para recuperar hegemonia na América Latina, restabelecendo o dogma da doutrina Monroe. A América para os americanos do Norte. Né? Restabelecendo a doutrina Monroe. Breno, isso é você falou assim, você vai seguindo aí, eu sei que você tem um cronograma mental aí que você consegue seguir. É porque você falou da união do Brasil com a Venezuela e foi importante naquele momento. E foi a primeira vez que os blocos se unem, deixando os Estados Unidos não participar dessa primeira, né, desse evento em especial. E o Mercosul, o que foi? O Mercosul de alguma forma interferiu nisso também ou não? O Mercosul é uma... Veja, o Mercosul jogou em certas etapas um papel positivo, até porque o Mercosul possui um grau de amadurecimento, de consolidação institucional, maior porque é mais antigo, né? Vem dos anos 80. Quem cria o Mercosul é o diálogo entre o governo José Sarney e o governo argentino da época, que era o Raul... Ui, me fugiu o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Tá. Né? Que era... Os dois países estavam saindo de ditaduras. O Brasil com Sarney e a Argentina também saiu de ditadura em 83. Então esses dois países são a base para o Mercosul. Então o Mercosul é antigo. Agora, o Mercosul, como envolve um número pequeno de países, é fácil ser sabotado, né? Basta ser eleito um governo de direita na Argentina e acabou o Mercosul. Quebrou. Saiu metade, né? Nem na Argentina, basta eleger no Paraguai um governo de direita, porque funciona por um mecanismo
de consenso, né? De consenso, o Mercosul. Então, quando se cria a Unasul, que é uma iniciativa do Chaves e do Lula, foi assim, vamos criar uma organização política, não é uma organização comercial, o Mercosul é uma organização comercial. Sim. Né? A Unasul é uma organização política. Vamos criar uma organização política, combinaram Chaves e Lula, para toda a América do Sul, para todos os países participarem, né? Que funcione como uma articulação para enfrentar os grandes problemas da região e para que possam ser impulsionados sem constrangimentos, possam ser impulsionados os projetos de integração da região. Sem também limitação ideológica. Todos os países podiam participar, governo de esquerda, de direita, não importava. Mas criar uma articulação política de todos os países da Unasul. Uma empatia entre os vizinhos. Isso foi criado, né? E a Unasul teve um papel muito importante nos primeiros 10, 15 anos. Né? Claro, na medida em que governos de direita passaram a assumir, se enfraqueceu a Unasul, né? Porque aí você teve um período, isso tudo é meio que pendular, com exceção da Venezuela, país no qual se mantém um governo de esquerda desde 1999, né? Na América do Sul você tem um pêndulo. Você tem governos, hora é a esquerda, hora é a direita. Quando a direita vence, a direita é muito vinculada aos Estados Unidos. Aí enfraquece a Unasul, enfraquece o Mercosul, enfraquece a CELAC. A esquerda ganha. A esquerda é contra-hegemônica. A esquerda não quer que os países da América Latina fiquem subordinados aos Estados Unidos. A esquerda sabe também que sozinho nenhum país pode enfrentar a hegemonia norte-americana. Portanto, só a integração permite soberania na América Latina. E, portanto, isso leva a esquerda a defender o fortalecimento dessas instituições como o Unasul, CELAC, Mercosul. A direita não. Você vê agora o que o Milei fez. O Milei fez um acerto comercial com os Estados Unidos por cima do Mercosul, dinamitou o Mercosul. Não? Então, nós temos que levar em conta essas características. A direita na América Latina, ela é um braço dos Estados Unidos na região. Ela representa, a direita latino-americana, aqueles setores do empresariado, da burguesia latino-americana, que estão absolutamente subordinados aos Estados Unidos. Enquanto que a esquerda, ela representa um projeto contra-hegemônico e, por isso, a tendência dos governos de esquerda é impulsionar a integração regional, para enfrentar essa hegemonia. Essa hegemonia é um grande problema para o desenvolvimento da América Latina. Impede a nossa industrialização. Perfeito. E que os caras querem comprar as commodities e comprar... Olha. É a fazenda dos Estados Unidos, né? E não é só a fazenda. Os Estados Unidos querem controlar todo o processo econômico na América Latina. Não é apenas uma questão comercial, de comprar produtos agrícolas e minerais e exportar produtos industriais. Até porque nem é isso que acontece atualmente na relação comercial com os Estados Unidos, né? Sim. O Brasil exporta produtos industriais para os Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos querem controlar os processos econômicos da América Latina. Isso que significa controlar o agronegócio, controlar o sistema financeiro. Por que eles brigam com a história do PIX? Muita gente não estava entendendo. Por que os Estados Unidos está brigando com o PIX? Porque o PIX liquida os cartões de crédito, gente, a médio e longo prazo. A história agora do PIX parcelado... Por que a pessoa vai usar o cartão de crédito? A gente sempre falou isso aí, tipo, você vai usar uma grana de cartão, cada vez que você tá passando um cartão ali, você tá largando um pouco com eles, né? O Pix é moeda direta, é como se você estivesse usando dinheiro, dinheiro vivo. Então os Estados Unidos querem controlar os processos econômicos. Porque o desenvolvimento capitalista na América Latina sempre foi subordinado aos Estados Unidos depois do pós-guerra. Antes era subordinado predominantemente ao Reino Unido, mas no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, subordinado aos Estados Unidos. O subdesenvolvimento da América Latina tem a ver com isso, com a dependência em relação aos Estados Unidos. Para a América Latina se desenvolver, ela precisa romper os laços de dependência. Ela precisa de soberania. Ela precisa de soberania para poder tomar decisões que tenham a ver com os interesses do desenvolvimento regional e, no caso brasileiro, do nosso desenvolvimento nacional. Os Estados Unidos é uma oposição ao nosso desenvolvimento nacional. Ô Breno, mas quando é criada a doutrina Monroe,
a gente precisa dominar a América para nós, né? Então, e isso não é um processo de guerra, de imposição de força, é um processo de influência, de inteligência. A gente vai precisar investir nesses processos, né? E a gente conseguiu monitorar esses processos, aconteceram. Até, eu sei que você vai me responder isso aí talvez lá na frente, mas eu vou deixar a pergunta aqui. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que até o Lula já foi para os Estados Unidos já participar de reuniões ali, foi treinado ali como sindicalizar nos Estados Unidos e voltou para o Brasil bem antes de ser presidente. Talvez atuava até como um agente duplo aí a favor dos Estados Unidos. O Lula é um agente da CIA. Eu já ouvi falar. Não. E a CIA tentou comprar o Brizola com esse negócio aí de América do Norte para os americanos. Tem muita lenda nessas histórias. O Lula, eu tenho dúvidas quando foi a primeira vez que ele foi aos Estados Unidos. Ele nunca fez nenhum desses cursos que o governo norte-americano e a Central Sindical Norte-Americana oferecia para os sindicalistas brasileiros. Eu conheço outros dirigentes sindicais que fizeram esses cursos, não me conste que o Lula tenha feito. Né? Eu acho até que o Lula só foi aos Estados Unidos quando ele já era uma liderança formada. Antes não. Antes não. Sobre isso eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que ele nunca fez esses cursos. Né? O curso de sindicalista, mas e o de agente secreto? Não. Aqui no Brasil, o Moro fez, esses cursos no Brasil, esses cursos do sindicalismo norte-americano no Brasil, esses cursos se desenvolvem diretamente junto ao que era o sindicalismo pelego. Ou seja, que eram os dirigentes sindicais que ganham espaço em função da repressão da ditadura contra os sindicatos, contra os sindicalistas autênticos, que são reprimidos, que são presos depois do golpe de 64. Quando há uma retomada da luta sindical, primeiro um ciclo curto, 67, 68, e depois, finalmente, nos anos 70, quando há uma retomada ali, depois de 75, 76, começa a ter uma certa reativação do sindicalismo, os norte-americanos começam a pegar dirigentes sindicais vinculados à direita sindical e formá-los. O mais conhecido dos casos é o Antônio Magri, que foi um dirigente importante dos sindicatos eletricitários aqui em São Paulo e que depois foi ministro do Trabalho do Collor. Né? Ele é um caso mais emblemático. Então, os norte-americanos, pelo menos aqui no Brasil, eles não formaram sindicalistas da esquerda. A esquerda não participou desse tipo de formação. Né? O sindicalismo autêntico, que é de onde vem o Lula, não participou desse tipo de formação. Os sindicalistas vinculados à teologia da libertação, às comunidades eclesiais de base, em geral não participavam desse tipo de formação. Esse tipo de formação foi destinado à modernização dos pelegos, que eram aqueles dirigentes sindicais que só comandavam suas organizações por terem sido beneficiados pela ditadura e que era preciso dar um banho de loja neles. Né? Eles precisavam se modernizar, aprender novas técnicas sindicais, aparecer como sindicalistas capazes de mobilizar sua própria categoria, mas sem politizá-las. O percurso do Lula é outro. O Lula, rapidamente, depois que vira líder sindical, ele assume a bandeira da politização a propor a criação do PT. O que os americanos treinavam, os sindicalistas de direita aqui, era para fazer um movimento oposto, serem sindicalistas de reivindicação, mas sem colocar a politização da classe trabalhadora. Né? Então não faria nem sentido histórico achar que o Lula passou por isso, porque o Lula assume a proposta, ou lidera a proposta de formar um partido político da classe trabalhadora 2 anos depois, 2 anos depois que ele emerge como um grande líder sindical na greve da Scania, em 1978. O PT é formado em 1980 e o movimento para PT surge em 79. Então, não faz sentido isso. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Desculpa ter inserido isso. Não, imagina. Não, é bom você explicar que o Lula é sindicalista raiz, não é Nutella, não. Raiz, evidente. Raiz é o pronto. É evidente. Nenhuma dúvida disso. Sobre sua origem, nenhuma dúvida disso. Ele lidera a principal onda de greves operárias da história do país. Mas como que seria o plano dos Estados Unidos de onde que ia vir esses recursos? Estava tudo planejado? Veja, os Estados Unidos, nós temos que entender
a lógica que leva os Estados Unidos a quererem consolidar sua hegemonia na América Latina. O que representava o Plano Monroe, a doutrina Monroe? Ao que ela atendia? Ela atendia originalmente a necessidade dos Estados Unidos de se livrar do tacão colonial europeu. Na Europa estavam as potências coloniais hegemônicas, especialmente o Reino Unido, a França, né? E secundariamente também a Espanha. Essas eram as potências hegemônicas. Na América Latina, essas 3 potências coloniais tinham muito peso, controlavam tudo que estava abaixo do Rio Grande, né? Do Sim. México para baixo, Sim. no início do século XX, antes da doutrina Monroe, no início do século XX. Tinha até mais influência do que os próprios Estados Unidos. E vamos levar em conta que Reino Unido e França controlavam partes do que hoje é o território norte-americano, não é? A área do México. Ali, do Canadá francês, passando pelo Vale do Ohio, chegando no Vale do Mississippi, Nova Orleans, a Louisiana, e a Espanha também, e o Reino Unido menos, porque tinha sido derrotado na Guerra de Independência, 1776, 1783, naqueles 7 anos de Guerra de Independência. A Declaração da Independência Norte-Americana é de 4 de julho de 1776, mas ali começa a Guerra da Independência, né? Ela só vai terminar no Tratado de Paris em 1783, né? Que é quando os Estados Unidos sagram-se vitoriosos contra o Reino Unido, e o Reino Unido, através do Tratado de Paris, aceita a derrota. E ali surge os Estados Unidos como um país independente. Então, os Estados Unidos é um país independente mal ajambrado em 1783. Por que mal ajambrado? Porque os Estados Unidos não tinham governo nacional. Os Estados Unidos foram governados por uma coisa chamada Artigos da Confederação durante 6 anos. Porque a luta pela independência dos Estados Unidos é um pacto entre as 13 colônias, as famosas 13 colônias, que se uniram para enfrentar o Reino Unido, mas sem estabelecer um governo comum. A lógica era preservar a autonomia de cada uma dessas colônias. Havia presidentes dessa articulação, mas eles não tinham poder de governo, não podiam emitir moeda, não controlava as forças armadas. Os Estados Unidos só vão poder ter um governo nacional. O primeiro presidente norte-americano é o George Washington em 1789. Olha só, 6 anos depois do fim da Guerra da Independência. Os artigos da Confederação prevalecem entre 1783 e 1787, vem a Constituição norte-americana. Na Constituição americana, aí sim, prevalece a ideia de que tinha que ter um governo nacional, e na Constituição de 1789, prevalece que tem que ter um governo nacional, e então George Washington vence. Em 1787 a gente tem a Convenção da Filadélfia. Em 1789 a Constituição norte-americana é estabelecida e o George Washington passa a comandar o país. Os Estados Unidos não eram um país imperialista na época. Os Estados Unidos nascem como um país que se liberta do colonialismo. Até então ele era colônia. Era colônia. E uma colônia complicada, porque é uma colônia sem identidade nacional. Não era como o Brasil. O Brasil e Portugal dominou tudo. América Hispânica, a Espanha dominou tudo. Você pega hoje o território do que é o Canadá e os Estados Unidos, o Reino Unido tinha uma parte, que era a parte atlântica, a costa atlântica. Tinha outra. A França tinha esse eixo do Canadá, passando pelo Vale de Ohio até o Vale do Mississippi. A Espanha dominava todo o sul, do que é hoje os Estados Unidos, né? Texas, Califórnia, Flórida e assim por diante. Os franceses dominavam até Detroit. Quase impossível. Detroit era francês. Unificação disso aí, né? Então era um país picotado entre as colônias. Picotado entre as colônias. E quando ocorre a vitória contra o colonialismo britânico, é praticamente uma vitória da costa leste. É uma vitória atlântica, uma vitória das 13 colônias, do norte ao sul. As 13 colônias, elas são todas na costa leste dos Estados Unidos. Só depois, ao longo do tempo, através de processo de conquista bélica ou de aquisição, é que os Estados Unidos iriam ser donos de todo aquele território que hoje
corresponde às suas fronteiras reconhecidas, né? Então era um processo muito complexo. E era um processo que internamente foi uma das guerras mais sangrentas da história, que foi a guerra dos colonos contra os indígenas. Os Estados Unidos possuía civilizações indígenas muito fortes e muito desenvolvidas antes do colonialismo europeu. Eram 5, 6 nações indígenas que se articulavam numa confederação. Aliás, a lógica confederativa dos Estados Unidos não nasce das 13 colônias. Ela tem inspiração na Confederação Iroquese, na Confederação das Nações Indígenas. Essas nações indígenas se juntaram e estabeleceram uma confederação. E essas nações indígenas foram destroçadas pelo colonialismo europeu e foram destroçadas também pelas próprias 13 colônias ao longo de toda a história, para ampliar seu controle territorial e para fazer o fluxo para dentro dos Estados Unidos, né? Da costa leste para o interior dos Estados Unidos. Foram sendo arregaçados os indígenas. Foram mortos milhões de indígenas, né? Num dos massacres genocidários mais conhecidos e ocultados da história. Ocultados? Sim, porque nos filmes que você vai assistir sobre os indígenas, os indígenas são sempre os do mal, não é? O Forte Apache que é atacado, né? Não é? São sempre os do mal. São sempre os indígenas, quando eles são... Os que escalpam. Isso que eu ia falar, o indígena que tira o escalpo. Corta o cabelo, é o que... Então, os Estados Unidos só vão se tornar um país imperialista ao longo do século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX. O que é imperialismo, né? A gente precisa... É diferente de colonialismo, né? Não é a mesma coisa. O colonialismo significa a posse territorial de uma outra nação. A Inglaterra, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, era uma potência colonial. Os Estados Unidos nunca foram propriamente uma potência colonial, mas se transformam na segunda metade do século XIX numa potência imperialista. O imperialismo é um conceito teórico, não é um xingamento. Então, quando é que surge o imperialismo? Tem livros sobre isso, eu vou sugerir o mais clássico de todos os livros, para quem estiver nos escutando, que é o livro do Lenin, Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Mas tem outros que escreveram sobre imperialismo. Hilferding escreveu sobre imperialismo, Rosa Luxemburgo escreveu sobre imperialismo. Vários autores escreveram sobre imperialismo. O imperialismo, ele é um fenômeno do capitalismo e não um fenômeno do mercantilismo. É um fenômeno do capitalismo. O que acontece? É quando um país capitalista se desenvolve tanto que ele vai criando monopólios e esses monopólios vão acumulando tantas riquezas, tantos lucros, que dentro do mercado interno esses lucros já não podem mais ser investidos e manter a taxa de lucratividade, porque está abarrotado o mercado interno. É necessário que esses capitais se movam para um outro país, para nesse outro país reproduzir parcialmente o mesmo ciclo econômico do país exportador desse capital. Então você forma os monopólios promovem um excedente de capital. Se esse capital não for aplicado, ele se desvaloriza. Para ele poder ser aplicado dentro do país, as condições de desenvolvimento já tornam impraticável. É necessário você buscar em outros países criar empresas com salários mais baixos, impostos mais baixos, custos da terra mais baixos, para a partir desses países, você, com uma produção mais barata do que na sua própria nação, você poder exportar, incluindo exportar para o seu próprio país. Então a exportação de capitais é um elemento distintivo fundamental. A existência de monopólios e a exportação de capitais são os elementos fundamentais do que a gente chama de imperialismo. Claro que para defender esses capitais em outros países ou para abrir as porteiras para esses capitais, você precisa do Estado.
Então a ação imperialista do Estado é fundamental, porque o Estado passa a ser o grande gabinete de negócios, não é? Das grandes corporações que vão instalar seus negócios em outros países, não é? E também para você controlar as cadeias produtivas no mundo inteiro, na medida em que as suas corporações elas vão se espalhando pelo mundo. Então, os Estados Unidos só puderam ser um país imperialista, só vieram a se constituir como um país imperialista depois que ele atinge um determinado grau de desenvolvimento industrial, não antes. Isso só iria acontecer na segunda metade do século XIX, em especial depois da Guerra Civil. A Guerra Civil de 1861 a 1865. Por que a Guerra Civil foi importante para isso? Para os Estados Unidos se transformarem num país imperialista. Porque a Guerra Civil destravou o principal obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo norte-americano. A Guerra Civil norte-americana a gente pode caracterizar como a última etapa da Revolução Burguesa nos Estados Unidos. Como assim? A primeira etapa foi a Guerra da Independência. Quando os Estados Unidos se libertam do colonialismo britânico, começa a história do desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos, na medida em que ele não estava mais aprisionado ao jugo colonial britânico. Não é? Essa é a primeira etapa da Revolução Burguesa nos Estados Unidos, mas ela é incompleta, porque os Estados Unidos vão viver uma situação durante décadas, durante 80 anos, os Estados Unidos vão viver uma situação de duplicidade. Dentro dos Estados Unidos havia 2 modos de produção. Vê que curioso? 2 modos de produção. Um modo de produção capitalista no norte, que vai se desenvolvendo aos poucos, que você vai ter uma indústria nascente, a produção agrícola era baseada no trabalho assalariado, não é? Você vai criar um mercado de consumo em função do trabalho assalariado, vai se desenvolver, as cidades vão se desenvolver como grandes concentrações urbanas em função de toda a área de serviços e de comércio propiciada por esse desenvolvimento capitalista. Então você tinha no norte um modo de produção capitalista, mas no sul você tinha um modo de produção escravocrata, baseado em grandes propriedades de terra e na utilização de trabalho escravo. Qual era o objetivo do Sul com esse trabalho escravo e com as grandes plantações? Qual era o grande produto que o Sul fabricava? O algodão. Para quem o Sul vendia o algodão? O Norte. Para o Reino Unido. O Reino Unido? Claro, era um modelo colonial típico. Você produz algodão, você exporta algodão e você importa produtos industrializados da Europa, que era o polo desenvolvido na época. Exatamente como acontece hoje com as nossas... Sim. Com a nossa economia. Exatamente igual. Então, aquela burguesia agrária, aqueles latifundiários, aqueles donos de terra do Sul, aqueles escravocratas do Sul, o que eles queriam? Eles queriam poder utilizar a mão de obra escrava para intensificar ao máximo a produção de algodão e eles não queriam qualquer tipo de imposto sobre importação, porque eles importavam os produtos industriais da Europa. A burguesia do norte, o oposto. Ela queria que o algodão fosse vendido para suas fábricas. E ela queria estabelecer taxas protecionistas, tarifas protecionistas, para poder desenvolver sua indústria. Ao longo de todo o século XIX, o capitalismo norte-americano se desenvolve a partir do protecionismo, que é um pouco o que o Trump quer reeditar agora. Tá? Então, tarifas protecionistas para impedir que a importação de produtos industriais da Europa, especialmente produtos têxteis do Reino Unido, mas não só, impedissem o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Então, essa história de livre mercado dos Estados Unidos, de que não tem protecionismo, de que é a mão invisível do mercado, tudo isso é uma conversa balela. Os Estados Unidos taxa protecionista, tarifas protecionistas para impedir a entrada de mercadorias estrangeiras, para que a indústria local pudesse desenvolver, fortíssimos investimentos do Estado, porque para construir ferrovias, para construir hidrovias, para construir a infraestrutura do desenvolvimento do capitalismo, claro, não é? E no Sul, aquela aristocracia escravocrata, ela queria livre comércio para poder importar sem pagar impostos os produtos industriais europeus, queria poder conquistar, ter acesso a cada vez maiores pedaços de terra nas outras regiões dos Estados Unidos para expandir
o uso da mão de obra escrava e aumentar a produção de algodão e outros produtos agrícolas que ela exportava. O algodão era o essencial, porque nós temos que nos lembrar qual era a principal indústria do mundo naquele momento, no início do capitalismo. Era a indústria têxtil. E a indústria têxtil depende do algodão. Então era uma matéria-prima fundamental. Não queriam promover a abolição, continuaram escravocrata. A mão de obra escravocrata era essencial para a produção do algodão. Uma produção... a grande propriedade de terra chamada plantation e a mão de obra escrava. Não é? E também não queriam pagar impostos e não queriam governo central. Queriam um governo central fraco, queriam autonomia para os estados, não é? E queriam não queriam pagar impostos porque a estrutura deles não tinha nada a ver, a maneira pela qual eles acumulavam riqueza não tinha nada a ver com construção de infraestrutura. Então vê a rivalidade entre os dois modelos desde o início dos Estados Unidos, assim. Desde a independência, porque vocês vão se lembrar de dois grandes nomes da independência norte-americana. Um que foi secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, e o outro que foi presidente dos Estados Unidos, o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Como eles entram em choque, Hamilton e Jefferson. Hamilton propunha o quê? Governo central forte. Hamilton representava o quê? A burguesia, a burguesia em formação no norte. O que o Thomas Jefferson representava com o seu discurso de autonomia dos estados, contra um governo central forte? O que ele representava? A aristocracia agrária, claro. Então é um confronto político que vai expressando o fato de que os Estados Unidos, até 1865, vamos assim dizer, os Estados Unidos conviviam no seu interior dois modelos de produção, dois modos de produção antagônicos. O modo capitalista e o modo escravocrata de produção. Mas o norte vence, o norte consegue impor as barreiras de importação. Rodrigão, até 1860, todos os presidentes norte-americanos eram vinculados à burguesia agrária do Sul. Só em 1860 que vence um representante da burguesia nortista, que é Abraham Lincoln. O Sul conseguia emplacar e financiar comprava juiz, todos os presidentes. Caramba. Então, essa fração agrária dominava os Estados Unidos. Já tinha exploração de petróleo lá ainda? Não, ainda não, né? Ainda não. Isso vai ser depois. Tá. Vai ser depois. Em 1860 vence o Lincoln as eleições. Putz, e aí o Sul fica em pânico. Porque o Lincoln era um candidato do Partido Republicano. O Partido Republicano naquela época não é o Partido Republicano de hoje. O Partido Republicano naquela época era o Partido Progressista. Era o partido que representava a burguesia do Norte, que representava os pequenos proprietários, que representava os assalariados, que era um partido do progresso, o partido anti-agrarista. E o Lincoln é eleito presidente. E os democratas? Os democratas eram ao contrário. Era o contrário. Os democratas representavam fundamentalmente o Sul. Não? Então, o Lincoln ganha as eleições, e o sul do país entra em pânico. Veja que o Lincoln não ganha as eleições prometendo a abolição da escravidão. Não era essa a discussão. A discussão era impedir a expansão para outros estados do uso do modo de produção baseada no escravismo. Ou seja, não era abolir o escravismo. Era impedir que outros estados também passassem a poder utilizar a mão de obra escrava. Porque o país era realmente dividido entre estados que tinham utilização da mão de obra escrava e estados que não tinham. De certa forma era estancar o que tinha, né? Era estancar o que era parar onde estava. Só que tem uma decisão, antes até da vitória do Lincoln, tem uma decisão da Corte Suprema que elimina essa proibição da expansão do modo de produção escravocrata. E aí a burguesia do Norte vai se dando conta que não tinha jeito no país, que pela via institucional não ia ser possível derrotar os aristocratas, os escravagistas do Sul. E eles eram um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo norte-americano. Um obstáculo. Era um obstáculo porque tinham muito poder político, porque impediam ou lutavam contra a industrialização, porque impediam a formação de um mercado interno de massas. No norte do país, predominava na agricultura a pequena propriedade. A pequena propriedade.
No Sul, a grande propriedade escravocrata. Então, eles eram um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo. Eles precisavam ser derrotados. A decisão da Corte Suprema que revoga qualquer tipo de... que impede qualquer tipo de obstáculo à expansão do modo de produção escravocrata leva ao convencimento paulatino na burguesia nortista, da qual Lincoln era um representante, de que sem o uso da força, o Sul não ia se dobrar. O Sul não ia se dobrar. Mas veja, Lincoln não estava propondo abolir a escravidão. Estava propondo impedir a sua expansão. Mas, claro, os republicanos representavam um governo forte, representavam uma estratégia de redução de força da aristocracia da terra, do sul do país. Né? Mas quando ganha o Lincoln, diz a lenda, essas coisas a gente tem que buscar a comprovação histórica, que o Lincoln não teve um único voto no sul do país. Ele ganhou as eleições só com os votos do norte. O sistema de votação é o mesmo de hoje. Não. Era desse tipo. Mas é o mesmo modelo. O mesmo modelo. Uhum. Mas mulheres não votavam, o voto era censitário, aquela coisa toda. E quando o Lincoln ganha, o sul se arma. Diz, nós não vamos aceitar esse governo é contra nós. E eles precipitam a Guerra Civil. Sim. Tá? Eles criam a Confederação. Sob presidência de um outro Jefferson. Evidentemente não é o Thomas Jefferson, que já tinha falecido. O Jefferson Davis é o presidente da Confederação, de 1861 a 1865, quando termina a Guerra Civil. A Confederação reúne os estados do Sul e declara uma guerra de secessão. Ou seja, eles queriam separar os estados do Sul do país, para preservar nos estados do Sul o modo de produção escravocrata que então dominava. Quando eles se rebelam, Jefferson Davis comandava a Confederação, era o presidente da Confederação. O grande general, que era o chefe do exército da Virgínia, a Virgínia é o pilar da Confederação, era Lee, né? O general Lee era o grande... O general Lee era o grande chefe militar. E eles decidem a guerra. No prelúdio ali, antes que a guerra começasse, houve muitos esforços para tentar chegar a um acordo. Eu chamo a atenção para uma cena de um filme genial, um filme chamado Lincoln, com esse grande ator, Daniel Day-Lewis, em que um parlamentar, assim, eu não lembro se era um parlamentar ou um secretário de Lincoln, chegava dele, presidente, acho que eu consegui um acordo para evitar a guerra. Um acordo que estica no prazo a resolução do problema da expansão da escravidão. E o Lincoln para ele e fala, seu idiota, você não entendeu que o que eu quero não é a abolição da escravidão, é a guerra? Por que isso? Porque o Lincoln sabia que tinha que esmagar a aristocracia do Sul. O Lincoln só vai abraçar a tese da abolição da escravidão em 1863. Já em plena guerra. No discurso de Gettysburg. Ele faz um discurso falando que gostaria da abolição. Dali ele vai abolir. Não está no início da guerra isso. Não está no início da guerra. O Sul tinha um exército para lutar com o Norte? Claro, porque lembremos sempre que os Estados Unidos era uma confederação de estados. Cada estado tinha muito poder. Uhum. Poder fiscal, poder militar, poder policial. O país não tinha propriamente um exército unificado como tem hoje. Isso é o produto da Guerra Civil. Mesmo sendo estados agrícolas, estados que... sim, tinha muita grana, Rodrigão. Pagava poucos impostos. Muita grana. No início da Guerra Civil... Tinha escravo, né? No início da Guerra Civil, a Confederação parece que vai ganhar. Então, na verdade, é isso que eu ia te falar. Quando Lincoln peita e quer a guerra, ele tinha também a convicção de que venceria. E ele é surpreendido, porque... Eu acho que ele tinha, pelas biografias que eu já li do Lincoln, eu acho que ele tinha a convicção de que ele não tinha outro caminho. Ah, tá. Porque teoricamente eles iam perder, é que depois eles arrumam um aliado mais forte ali no final. Ele disse,
Eu acho que eles chegam a ficar em desvantagem, né? Sim. Eles chegam à conclusão de que não tinha outro caminho. Que aquele obstáculo tinha que ser removido. É o que você falou, né? É o projeto maior, né? A longo prazo ele tinha que ser... Ele evita os acordos. Uhum. Ele vai aos poucos assumindo uma postura guerreira contra o Sul. Ele parte do princípio que o Sul tinha que ser esmagado, que aquela elite do Sul tinha que ser esmagada, e depois o Sul seria reconstruído pelo Norte, unificando o país, colocando o país sob um único modo de produção, sob um modo capitalista de produção, acabando com o escravismo colonial. Mas a sociedade ansiava pela abolição, os escravos poderiam ser aliados. O Norte, aliados. sim. Os escravos também. Os escravos. Mas as elites do Sul e seus entornos, não. Aquilo lá era uma fonte de riqueza. Você assistiu O Vento Levou? Assisti. Olha o tamanho daquelas casas, meu cara. Aquela elite vivia que era um negócio magnífico, né? Vivia às custas do trabalho escravo, vivia às custas do comércio de algodão. Era uma elite que vivia a tripa forra. E não era só a elite que assim vivia bem, né? Porque toda vez que você tem uma elite assim poderosa, ela precisa de advogados, ela precisa de contadores, ela precisa de políticos, ela precisa de uma série de profissões que também acabam sendo bem remuneradas, né? É como funciona o agronegócio aqui no Brasil. Mas eu imagino que, por exemplo, igual naquele filme 12 anos de escravidão, entre os negros circulava que eles poderiam ser livres no norte, né? E isso gerava muitos fogem pro norte. Muitos fogem, né? Vão se incorporar ao Exército da União. Para lutar. Cerca de 200 mil negros se incorporam ao Exército da União. E os que estavam presos no sul poderiam se libertar e agir contra. Você sabe que também, tem um grande escritor negro norte-americano, Dubois, né? Que ele dizia que o que aconteceu durante a Guerra Civil dos Estados Unidos em relação aos negros foi uma guerra insurreicional dos negros. Uma guerra abolicionista. Por quê? Porque os negros começaram a fugir do sul para o norte. E se incorporavam ao exército da União, dirigido pelo general Ulysses Grant. Né? Então, quando termina a guerra, em 1865, o sul está batido. Na vingança, um grupo conspirador mata Lincoln, né? Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos que é assassinado? Primeiro assassinado. Se a minha memória não me trai aqui. Às vezes eu posso me confundir. São vários. Então Lincoln é assassinado num teatro por um grupo vinculado aos confederados. Ele é assassinado, né? Numa peça de teatro, ele é assassinado. Mas a abolição, ela é conquistada. Isso não muda a correlação de forças. O Sul já tinha perdido a guerra. O Sul já tinha capitulado. Jefferson Davis estava preso. O Sul estava capitulado. A indústria foi protegida no norte do país. Sim, mas aí quem assume? Andrew Johnson, o vice de Lincoln. Que para operar a política da reconstrução do Sul. O Andrew Johnson, ao contrário do Lincoln e dos seus aliados mais à esquerda, porque o Lincoln tinha aliados que eram ainda mais à esquerda que ele, que queriam adotar em relação ao Sul métodos jacobinos. Realizar a reforma agrária, além da abolição da escravidão, realizar a reforma agrária, os homestead, né, que havia a política que havia ocorrido no norte, de criação de pequenas propriedades, queriam fazer isso no Sul. Né? E havia assessores do Lincoln que queriam entregar para os escravos terra. Abolição com reforma agrária. Para criar um grande mercado interno no país. Essencial. Né? Mas o Andrew Johnson não topa isso. Ele dá curso à política da reconstrução. O que foi a política da reconstrução? O norte ocupou o sul, né? Sim. Até 1877, o norte ocupava o sul. Não? Só vai desocupar em 1877, um chamado Compromisso de 1877. Que não é um compromisso por escrito, é um compromisso oral. Mas o norte se retira do sul. Durante o período 1865 e 1877, quanto deu? 12 anos. Nesse primeiro período, uma série de medidas progressistas são adotadas além da abolição da escravidão. O norte, o governo investe em escolas,
o governo investe em direitos. São aprovadas a 13ª, a 14ª e a 15ª emenda. A 13ª emenda é a que acaba com a escravidão. A 14ª é que diz que todos são iguais perante a lei. E a 15ª permite o voto para os negros, para os homens negros. Então, o país avançava rumo a uma revolução democrático-burguesa como aquela que tinha acontecido na França. Direitos iguais, escola pública, governo central democraticamente eleito por todo mundo. Mas a resistência do Sul era enorme, mesmo derrotado. É nesse período, entre o final dos anos 1860 e início dos anos 1870, que surge a Ku Klux Klan. O que é a Ku Klux Klan? Uma milícia daquela elite branca que havia perdido seus privilégios. Aí não era só a elite econômica, não, só os grandes proprietários de terra. Aí também eram os agregados. E não só agregados, mas também os trabalhadores brancos que ficaram assustados com aquela situação em que os negros, de repente, tinham uma cidadania... escolhendo seus representantes. E aí começa uma reação. Essa reação exigiria do governo central, exigiria mão dura, né? Mas a estratégia da burguesia do Norte não foi a do confronto depois da guerra, foi a da reconciliação. Então, vamos fazer um acordo aqui com a elite do Sul. Por esse acordo não pode voltar a mão de obra escrava, mas nós não vamos fazer a reforma agrária e nós vamos nos retirar. Nós vamos retirar o exército do Sul. E aí aquelas elites agrárias, elas retomam a influência, o controle que tinham sobre o Sul. Né? E ali nascem as famosas leis Jim Crow, que estabelece o sistema de segregação racial no Sul, que duraria até os anos 60 do século passado. Quase 100 anos de leis de segregação racial nos Estados Unidos. Porque as elites agrárias não podiam fazer retornar ao modo de produção escravagista, mas estavam com as mãos livres para adotar leis de segregação, para impedir o voto negro. Também. Claro, sim, porque elas faziam isso na prática. As leis de Jim Crow eram isso. Claro, limitava tudo. Negros não ocupam o mesmo lugar que os brancos. Tudo aquilo que a gente já viu em filme. Tá, mas na Constituição poderia. Isso é feito... Veja, esse é os Estados Unidos. Eu vou repetir aquilo que eu falei. Vou retomar aquilo que eu falei, Robertinho. Os Estados Unidos é uma federação pura. Cada estado. Os estados têm muita liberdade. Não? Só vira uma decisão vinculante quando a Corte Suprema assim o decide. É muito raro nos Estados Unidos que decisões legislativas firam os direitos originais dos estados. Porque os Estados Unidos foi formado como uma confederação desde o início. As tais 13 colônias que se libertam do colonialismo britânico e assim por diante. Né? Colônias do norte, do centro e do sul do país. Essas 13 colônias são o núcleo fundacional do país, baseado em critérios confederativos. Então, é muito raro nos Estados Unidos decisões legislativas que firam esses direitos. Por quê? Porque você tem deputados de todas essas regiões e você não tem como adotar decisões constitucionais. É muito difícil adotar decisões constitucionais que quebrem esse princípio federativo. Quando é que eles são quebrados? Quando a Corte Suprema decide. Tá? Mas, efetivamente, mesmo que tenha havido, por parte da burguesia nortista, essa política de conciliação em relação ao Sul, e mesmo que o Sul tenha tomado medidas regressivas em relação ao que a Guerra Civil tinha conquistado, ao que Lincoln tinha conquistado, ainda que você tenha tido esse retrocesso, essa regressão, o fato é que os Estados Unidos, a partir de então, puderam se desenvolver como uma nação capitalista de forma inacreditável. A receita do algodão foi decisiva. Porque a receita do algodão... Primeiro, o algodão passou a alimentar as fábricas do norte. Segundo, as medidas protecionistas puderam ser adotadas plenamente. Terceiro, porque o governo passou a ter ingressos fiscais de primeira. E assim vai. Um conjunto de medidas foram tomadas. Aí o governo
investe em infraestrutura, investe em ferrovia, e aí vão surgindo os grandes grupos capitalistas do norte que passam a contar com um mercado interno em expansão, um gigantesco mercado interno de massas. Tá? A mão de obra negra que flui para o norte, aceita trabalhar nas fábricas do norte, nas do sul elas eram segregadas, não é? Mas nas do norte elas aceitavam trabalhar por metade do salário, por 1/3 do salário. Então a taxa de lucro dos grandes monopólios dispara. E aí vão surgindo aqueles grandes grupos que a gente conhece de nome, né? Os Rockefellers, os Vanderbilts, e assim por diante, né? Aqueles grandes monopólios, vão surgindo monopólios gigantescos nos Estados Unidos. E aí tem a descoberta do petróleo. O petróleo começa a ser explorado pela Standard Oil, que era da família Rockefeller. É uma expansão capitalista impressionante. Nos anos 60, 70, 80, 90 do século XIX. Estados Unidos é um foguete. Todo vapor. Um foguete. No final do século XIX, os Estados Unidos detinham mais de 50% das patentes mundiais. Sozinhos. Quer dizer, o progresso, a modernização, o avanço do capitalismo ali, e formando esses grandes monopólios. Aí o que acontece quando você forma os grandes monopólios? Você precisa de matérias-primas, não é isso? Sim. E você precisa de mercado. E você precisa de mão de obra. Aí os interesses imperialistas dos Estados Unidos se consolidam. Exatamente no final do século XIX. Em 1898, ocorre a Guerra Hispano-Americana, que é uma guerra em função da independência de Cuba. Naquele período, os Estados Unidos expulsam o colonialismo espanhol das Américas. Por quê? Porque eles queriam liberdade, derrotam o colonialismo espanhol não só nas Américas, mas também nas Filipinas. Né? A Espanha ainda colonizava as Filipinas. Então os Estados Unidos vão expandindo as fontes de matéria-prima, a América Latina rica de matérias-primas, né? Rica de produtos agrícolas que eventualmente não eram produzidos nos Estados Unidos, mercado interno, possibilidades de produzir nesses países, de exportar capitais, e ao longo do século XX ir criando fábricas na própria América Latina, em certos setores, controlado por eles, aquela coisa toda. Né? Petróleo. Bom, o petróleo da Venezuela, ele é descoberto no final do século XIX, e em 1914 a Venezuela já era uma grande potência petroleira. Em 1929 a Venezuela era o maior exportador de petróleo que havia. E quem eram as empresas que controlavam o petróleo venezuelano? Todas norte-americanas. Né? Quem eram as empresas que lucravam com a agricultura latino-americana? United Fruits, norte-americana, era a principal delas. Então, é um momento em que o capital norte-americano ele precisa se expandir para garantir matérias-primas, para garantir destinos de investimento, para garantir mão de obra e para garantir consumo. Ali surge com toda a sua já com toda a sua maturidade o imperialismo norte-americano. Sob a tutela, sob a batuta, vamos dizer assim, de um presidente chamado Theodore Roosevelt. Qual é a teoria que eu... Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente. Ok. O pessoal tá gostando? Tá acompanhando? Tá, 3.000 e poucas pessoas aí ao vivo. Dá então, o dá like o like. aí. Eu vou falar, dá o like, compartilha. E já se inscreve no canal. E, pô, já conta que é onde a gente vai, Cabeleira. Vai pra China. Conta aí que eu vou pôr meu celular pra Vai pra China. aqui. Galera, então, olha aqui. A gente vai pra China em janeiro. Eu, o Cabeleira e o comandante Robson Farinazzo. A gente vai pra China. Um passeio todo organizado, completo. Basta, se você quiser ir, acho que ainda tem algumas oportunidades. Ainda tem sim alguns lugares pra você ir. Procura a Fabi, o link tá aí na descrição. Tem um QR Code também. Cara, a gente vai conhecer os lugares mais incríveis da China. E vai mostrar pra você, tipo assim, se a China realmente tá se tornando um país imperial. Pode falar isso? Que a China vai tomar o lugar dos Estados Unidos? Mas pode ser. Eita, E eles vão virar imperialista? Mas não acho que a China seja imperialista. É só eu sair. É uma outra conversa. Não, então beleza. É só eu sair que você começa a fazer merda aqui, né, velho? Ô, bicho. 2 minutinhos só que eu sair, você começa a falar besteira. Bora lá. Então, A China é o maior do mundo, mano. Vai. o Theodore Roosevelt é eleito presidente e ele cria um conceito de política externa que hoje o Trump imita. Qual é o conceito dele? O Big Stick, a diplomacia do porrete. Sério? O Trump tem usado, né?
é um conceito que é o seguinte: os Estados Unidos tinham que usar a sua força econômica, transformá-la em força militar e ameaçar os países. Ou vocês cedem ou é a guerra. Se vocês cederem, vocês têm uma colher de mel. Se vocês não cederem, é o porrete. Porrete. Ali os Estados Unidos vão amadurecendo como uma nação imperialista. Veja que o Roosevelt, o Theodore Roosevelt, eu estou falando, não é o Franklin Delano Roosevelt, que é mais para frente. Theodore Roosevelt é o presidente norte-americano na virada do século XIX para o século XXI. Para o século XX, perdão. Século XIX para o século XX. O Theodore Roosevelt, ele comanda a guerra hispano-americana, ele consegue ajudar a expulsar o colonialismo espanhol de Cuba, mas transforma Cuba numa semicolônia, como fez com Porto Rico, não é? Ele se apropria de Cuba. Cuba teve até os anos 30 uma emenda na Constituição, chamada Emenda Platt, que permitia os Estados Unidos, estava na Constituição cubana, não na norte-americana, que permitia os Estados Unidos invadirem Cuba sempre que os interesses nacionais norte-americanos estivessem ameaçados. É mais ou menos isso que a direita bolsonarista gostaria de ter aqui no Brasil, né? Uma emenda na Constituição brasileira que permitisse os Estados Unidos... Sem precisar, ele vem cá dar uma forcinha aqui para nós. Não é? Então, o Theodore Roosevelt, ele é o presidente da consolidação do imperialismo norte-americano. Internamente, ele não era bobo. Então ele toma uma série de medidas contra a excessiva concentração de monopólios. Porque ele ficava assustado com o fato de aqueles gigantescos monopólios, em especial brilhava o monopólio dos Rockefellers, né? Acabassem tendo mais poder que o governo, né? Eram empresas gigantescas. Tem uma passagem divertida, Rodrigão. Tem um livro, esse livro é genial. Eu sei que o Lula leu na cadeia, mas esse livro foi editado pela editora que eu e meu pai tínhamos nos anos 90. Esse livro chama O Petróleo, The Price, de um escritor chamado Daniel Yergin. E ele tem uma passagem nesse livro que é deliciosa. O Nelson Rockefeller filho, não o fundador do grupo, mas o filho, vai numa das suas mansões, resolve dar umas voltas com a mãe. Estão ali caminhando por um jardim daquela mansão e ele diz: mãe, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. A mulher parou, olhou para ele e falou: mas filho, isso não é um trabalho para os nossos funcionários? Já era. Vê o poder dos monopólios? Já era. O que eram aqueles monopólios? Eu falo isso, pô, não acredita. Quem manda não aparece, né? A Standard Oil era um polvo, não era um monopólio, era um polvo. Não é só que ela concentrava as atividades econômicas de um ramo só da economia. Ela concentrava monopólios de vários ramos diferentes da economia, que ia das ferrovias ao petróleo. Então era um polvo, isso era um perigo para o Estado. Aí o Theodore Roosevelt internamente, ele vai não tratando de impedir. Não, mas ele adotou medidas. Não. O Theodore Roosevelt adota. Ao longo da história norte-americana, vários presidentes adotaram leis antimonopolistas. O Theodore Roosevelt e o Franklin Delano Roosevelt são os mais. Antimonopólio. Claro, porque isso era uma ameaça à soberania nacional. A soberania monopólio nacional. É um problema de qualquer estado. Na verdade, o nome monopólio ali era pouco apropriado, já se tratava de oligopólios. Uma etapa acima. Bom, então os Estados Unidos entram no século XX já como uma potência imperialista. Quando é que os Estados Unidos vão se consolidar como uma potência imperialista? Depois da Primeira Guerra Mundial. Porque o Reino Unido se esfalfa na Primeira Guerra Mundial. Quem que dá créditos para o Reino Unido e a França enfrentarem o Império Prussiano, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano? Estados Unidos. Estados Unidos fornece crédito, os Estados Unidos fornece armas, os Estados Unidos fornece homens a partir de uma certa altura da guerra. Mas os Estados Unidos não tem seu território atingido, a sua economia não é abalada, não é afetada. Então, a Europa começa a virar um apêndice dos Estados Unidos. Só voltando um pouquinho, Cuba é o primeiro laboratório desse imperialismo ali, tipo, o que ela pretende fazer em outros países do mundo, levando as suas empresas e explorando a atividade internamente. Não isoladamente, mas sim. Primeiro acontece em Cuba. Sim, Cuba é referência.
que a gente fez aqui é o que a gente tem que fazer em outros aí pra drenar todos os recursos, o que tiver ali e tal, e pronto. E lembra que logo em seguida vai ser construído o canal do Panamá, já nos anos 10 do século passado. Os Estados Unidos vai expandindo sua influência imperialista, especialmente nas Américas. Claro, havia o caso das Filipinas, mas os Estados Unidos, onde é que ele exerce esse imperialismo até a Primeira Guerra Mundial? Fundamentalmente nas Américas. No quintal. No quintal. Não é? No quintal. Para cima, no Canadá, e para baixo, do México ao sul. Não é? Na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial tem um papel decisivo, como eu estava falando. O Reino Unido se enfraquece, a França se enfraquece, mas o Reino Unido era o grande estado imperialista da época. O Reino Unido fica muito enfraquecido, embora tenha vencido a guerra. O grau de desgaste é muito grande e fica muito endividado com os Estados Unidos e tem que começar a pagar juros aos Estados Unidos. Veja só, os britânicos tiveram que pagar juros à sua antiga colônia. As voltas que o mundo dá, né? Sem poder tirar sangue de pedra, porque um elemento decisivo na Guerra da Independência, que a gente aqui não pôde tratar, não dá para tratar tudo num único programa, lembremos que o episódio fundamental que acabaria levando à Guerra da Independência a partir de 1776 é a chamada Guerra Franco-Indígena, que é, no fundo, a guerra do Reino Unido contra a França. É que o Reino Unido estabeleceu alianças também com os indígenas. Não é? É uma guerra que começa nos Estados Unidos e se transforma num primeiro ensaio de guerra mundial, porque leva ao confronto dos dois grandes impérios da época, o Império Britânico e o Império Francês. Entre 1754 e soma 7 anos aí, 1761. O Reino Unido ganha a guerra contra a França, essa guerra dos 7 anos, mas só que fica com as contas em pandarecos, que é gastado muito dinheiro para ganhar. O que o Reino Unido faz para poder resolver suas contas? Chama a ex-colônia dele ali. Não era ainda era colônia. O que ele faz? Aumenta todos os impostos sobre as colônias nos Estados Unidos. Aí que os caras ficam irritados. Revolta, né? Essa é a base da independência. Sem a Guerra dos 7 anos, você não teria a Guerra da Independência. Entendi. Talvez lá na frente ela aconteceria. Sim, mas naquele momento histórico, o arroxo do Império Britânico através de impostos é que gera a revolta. Né? É que gera a revolta e a insurreição, porque eles estavam fragilizados já da guerra, era o melhor momento. O sangue tá quente, eles estão fracos, é a hora da gente ir lá e brigar. Até então, o Reino Unido tocava o colonialismo nos Estados Unidos com rédea frouxa. Deixava que as colônias se expandissem. As colônias faziam um serviço... Porque o que interessava para o Reino Unido? O que interessava eram os minérios e depois o algodão, o tabaco, o chá. Produzam e me vendam. E a revolta ela é fundamental para um processo de independência. Você concorda com isso? Sem revolta não tem independência. Não dá para negociar sua independência sem pegar armas. Tiradentes. Por que o Tiradentes irrompe? O movimento liderado por Tiradentes, os Inconfidentes Mineiros irrompem. Caldum quinto lá. Perfeitamente, óbvio, não fugiram da escola. Mas ainda assim, o Brasil não teve... O Brasil não precisou lutar pela sua independência igual esses outros países lutaram. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu vou fazer uma mediação. É assim, o Brasil não teve uma guerra revolucionária de independência. Os Estados Unidos tiveram, a América Hispânica teve. O Brasil não teve. Tem que dar valor na liberdade. O Brasil não teve. O Brasil teve uma série de revoltas anticoloniais, uma série de revoltas independentistas heróicas, importantíssimas, mas isso não veio a constituir uma guerra revolucionária de libertação. Tanto é assim que a nossa independência é negociada por cima, né? O filho do rei de Portugal é o primeiro imperador do Brasil e depois reivindicaria a coroa portuguesa como Dom Pedro V. Né? Então, embora você tenha tido lutas muito importantes, inclusive tem um filme em cartaz agora que é uma luta abolicionista independentista, né? Que mostra as rebeliões
no que cinema? Ocorreram ali. Agora daqui a pouco eu me lembro. Acho que talvez não é no cinema, acho que eu vi em... Camille tá agregando aqui, tá falando, ô Breno, não foi o McKinney que foi assassinado? O primeiro? Não foi o primeiro da lei do porrete? O McKinney foi o primeiro? Fazia o louco método admirado por Trump. Calma. O primeiro presidente assassinado é o Lincoln. Sim. O que ela falou? O McKinney é assassinado. O McKinney, ele é assassinado e perguntou se não foi ele que foi o primeiro que fez a política do Big Stick, né? A chamada política do Big Stick é Theodore Roosevelt. É Theodore Roosevelt. Pelo menos é a versão historiográfica dominante. Lembremos que sempre você pode ter outras variáveis. Versões. E aquela história, se não foi ele que inventou o termo pela primeira vez, foi ele que o tornou popular, famoso. Foi com ele. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, você tinha essa situação. O Reino Unido era devedor dos Estados Unidos, a economia europeia já era abastecida por mercadorias norte-americanas, aumentando ainda mais o poder das grandes corporações. Os Estados Unidos tinha, então... potência. Os Estados Unidos tinha, na Primeira Guerra Mundial, quebrado a sua lógica isolacionista, porque o imperialismo norte-americano era apenas para as Américas. Eles não imaginavam se meter na Europa. Eles não queriam a Europa nas Américas, mas eles não queriam estar na Europa. Somente no meio da Primeira Guerra Mundial que o isolacionismo é quebrado. O presidente dos Estados Unidos na época era Woodrow Wilson. O Wilson era um isolacionista. Não queria meter os Estados Unidos em guerra na Europa nenhuma. Queria cuidar dos interesses dos Estados Unidos. O Woodrow Wilson era um defensor do nacional imperialismo norte-americano. Ou seja, nós não queremos nos meter com os estados imperialistas europeus. Nós queremos cuidar aqui da nossa quitanda. Nós somos uma grande potência em formação, mas nós só vamos colocar nossas forças armadas para dentro do nosso país e na nossa região. Nós não vamos nos meter na Europa. Mas os interesses da burguesia norte-americana... buscando mais. O Woodrow Wilson mete o exército norte-americano. Não só para apoiar o Reino Unido, a França, na guerra contra os chamados impérios centrais, impérios do centro, impérios centrais, o prussiano, o austro-húngaro e o turco-otomano, como também soldados americanos fazem parte da invasão da União Soviética logo depois da Revolução Russa. Lembra que a gente conversou aqui no episódio sobre a União Soviética, que 14 países invadem, blá, 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 blá. Também soldados norte-americanos. Um contingente de soldados norte-americanos lutaria para tentar derrubar a Revolução Soviética durante a Guerra Civil. Então ali os Estados Unidos estão entrando numa outra fase do imperialismo. Mostrando a unha, começa a mostrar a unha. E forte, né? E os Estados Unidos aprendem a ganhar dinheiro com isso. Como é que a Alemanha... A Alemanha estava no chão, né, depois da Primeira Guerra? Tava, coitadinha, estava destruída. Derrotada, humilhada, tendo que pagar taxas elevadíssimas por conta do Tratado de Versalhes de 1919, né, pagando indenizações gigantescas. Ela estava arrebentada. Onde é que a Alemanha foi arranjar créditos para se reerguer? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos oferece à Alemanha os créditos para reerguê-la. Porque os Estados Unidos está com abundância de capital. Aquela história do imperialismo que eu conversei. O capital tem que buscar lucro. O capital parado é a morte do capitalismo. Né? Você imagina só um sujeito que tem uma fortuna, 100 milhões de dólares, mas ele não tem nenhum rendimento sobre 100 milhões de dólares. Ao longo do tempo, 100 milhões de dólares, lá na frente... vira 1 milhão. Não é? Então o capital tem que estar rodando. Então os Estados Unidos começam a financiar a reconstrução do país que ele ajudou a derrotar. E é assim que a economia alemã vai se reerguendo nos anos 20. Mas, além dos Estados Unidos expandir seus interesses financeiros, comerciais na Europa, o que vai acontecendo com esse movimento é também a internacionalização da economia. Porque essas redes que vão sendo tecidas pelos grandes oligopólios norte-americanos, em sociedade com grandes grupos europeus, atravessando continentes, chegando em vários países, essa rede vai passar a ser interconectada. Como o Marx tinha previsto lá no século XIX, de que haveria isso, e como Lenin havia escrito, o imperialismo, a etapa superior do capitalismo. Né? E aí é evidente que uma crise
no país central dessa rede, que já eram os Estados Unidos, teria consequências mundiais, né? É a crise de 29. A crise de 29 rompe nos Estados Unidos, o episódio emblemático é a quebra da bolsa na quinta-feira, como é que chama lá? Quinta-feira sangrenta, né? Bloody Thursday, não é isso? Estoura a crise da Bolsa dos Valores de 1929, quebra a bolsa e o mundo inteiro mergulha numa recessão. Não, mas eu não peguei, desculpa. Como que acontece essa crise de 29? Bora lá. A crise de 29 tem vários fatores. Eu vou me concentrar nos dois principais, tá bom? Tá. O principal deles, os Estados Unidos se desenvolve no início do século XX, do final do século XIX ao início do século XX, os primeiros 20, 30 anos, com um crescimento enorme da sua capacidade produtiva. Enorme, porque eram novas tecnologias. Eu não falei aqui das patentes? Sim, os Estados Unidos tinham 50% das patentes. Então, os Estados Unidos têm um enorme desenvolvimento da capacidade produtiva, que era possível de ser mensurada com muita facilidade olhando para a indústria automobilística. Não é? Só que esse crescimento da capacidade produtiva não era acompanhado pelo crescimento do consumo. Havia uma distância entre o crescimento da capacidade produtiva e o crescimento do consumo. Como é que você mantinha o consumo numa situação como essa? Como, Robertinho? Você tem que criar crédito por quem está embaixo. Esse cara manja de negócio, hein? É isso aí, crédito. E havia um volume gigantesco de capital fictício encilhado nos bancos, porque os bancos, entre outras fontes de renda, tinham o pagamento de juros do Reino Unido e da Alemanha e de outros países. Então os bancos estavam cada vez mais fortes. Eles tinham muitos recursos, eles tinham que girar aqueles recursos. Então começava a história do crédito de consumo, o crédito de consumo. Mas não era só o crédito para consumo. Juros era crédito para tudo. Era crédito para comprar ações na bolsa, porque na hora que você liberava o crédito para o consumo, vamos pegar um exemplo aqui, só para ficar mais simples para nossa audiência. Eu sou o Henry Ford, eu fabrico carros. Porra, quem dera o seu Henry Ford. Você conhece a história do sujeito que se matou? Não. Da crise de 29? Vou abrir aqui um parênteses com uma história fantástica. O Henry Ford, num certo momento, precisava de capital para expandir sua fábrica. No final do século XIX, início do século XX, acho que final do século XIX. Ele precisava de recursos para expandir sua fábrica. Ele foi num banqueiro, um banqueiro médio, e pediu dinheiro. $19 mil de empréstimo ele pediu. E ele ofereceu, você terá em caráter vitalício, eu acho que era 40% da Ford. Não importa a expansão de capital que a Ford tiver, você vai ter 40% das ações. O cara se recusou, achou que aquele negócio não ia para frente. Em 29 a Ford era a Ford e esse banqueiro se matou porque o banco dele quebrou na crise de 29. Caralho, mano. Pra você ver como é que a coisa funciona nesse mundo duro. Né? Bom, então o crédito se expandia. Expandia o consumo ajudava o desenvolvimento das fábricas. As fábricas desenvolvendo suas vendas, as suas ações se valorizavam. Isso vai criar um boom na Bolsa de Valores. Como é que os bancos entraram nesse negócio? Entre outras maneiras, além de aplicar na Bolsa de Valores parte das suas reservas de capital, começaram a emprestar dinheiro para as pessoas, para que as pessoas comprassem ações. O que acontecia com esse movimento no qual as pessoas tomavam crédito e compravam ações? A Bolsa disparava. A Bolsa disparava. Essa sim é a mão invisível, né? Opa, as pessoas hipotecavam suas casas para comprar ações. Eu conheço porque é uma amiga minha. O pai dela, não, o avô dela, era o dono do restaurante do Carnegie Hall. Lá, o principal teatro de Nova York. Ele arrendou o Carnegie Hall, ele hipotecou o Carnegie Hall num banco para ter recursos e comprar ações. Porque você ganhava muito dinheiro, Robertinho. Eu lembro. É igual, sabe hoje como é esse? É igual a Avestruz Master, É Avestruz Master. É uma pirâmide. Vai virando, vai pondo, vai virando. É uma pirâmide. É o boi gordo, É isso, entendeu? Então, Telex Free. Então, esse é um fato. O que vai acontecendo? A valorização das ações não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na economia. Ao contrário, o que estava acontecendo na economia era uma queda da taxa de lucro das empresas. Porque o seu ritmo de expansão
e o aumento dos seus custos já era maior do que o crescimento da sua receita. Por quê? Uma economia vibrante que cresce muito aceleradamente, baseada em injeções de capital financeiro, ela vai gerando pleno emprego. O pleno emprego vai subindo os salários, né? Sim. Uhum. Vai subindo os salários. Né? Então ela já representava, já tinha até quedas da taxa de lucro. Não tinha nada a ver com a economia real, o crescimento da Bolsa de Valores. Nada a ver. E havia um segundo, esse é um fator central. Né? Havia outros fatores. Um outro fator que eu gostaria de citar era a situação da agricultura norte-americana. A agricultura norte-americana, sua produtividade não acompanhava o crescimento da economia. Então o que acontecia na agricultura? E vocês entendem a agricultura. O que acontecia? Na medida em que a taxa de crescimento do país acelerava, havia um mercado cada vez mais amplo para máquinas e equipamentos. O que aconteceu com o preço das máquinas e equipamentos? Foi subindo. Foi subindo. Isso foi encarecendo a atividade agrícola. Tá? A agricultura... também que com isso você puxou a mão de obra da agricultura lá para cima. Porque você tirou a palavra da minha boca. É isso também. Os trabalhadores da agricultura voavam para as cidades. Porque os salários que eram pagos à indústria... Isso. Não era só trabalhadores da agricultura. Até pequenos proprietários vendiam suas propriedades e se mandavam para as cidades. Então o país começou a ter um problema de afetação, uma afetação da sua capacidade de produção agrícola. Com as cidades e a indústria se desenvolvendo muito mais aceleradamente. Aquela situação toda começa a ser percebida por alguns dos brokers da Bolsa de Valores, por alguns dos magnatas, por alguns dos caras mais sensatos que olhavam para aquilo e falaram: isso daqui, quem sabia ler balanço começava a perceber o problema. Quem estava ali acompanhando a saúde das empresas começava a se dar conta, né, de que estava excesso de capital fictício e a capacidade produtiva e o lucro não acompanhavam. Esses caras, num certo dia, ordenam: vamos vender. Deu. Vamos realizar os lucros e sair do jogo. E aí foi em cascata. Porque ocorreu aquilo que na Bolsa de Valores chama do efeito manada, né? Sim. Todo mundo saiu. Todo mundo sai. E aí as ações foram lá pro chão. E aí as empresas começaram a quebrar. E as pessoas não tinham como pagar os bancos. E os bancos, sem as pessoas poderem pagar, os bancos começaram a quebrar. Em alguns dias, Wall Street entra em crise total. Crise total. E arrebenta a economia norte-americana. E arrebenta a economia do mundo. Isso veio afetar aqui no Brasil. É a história da produção do café, né? Perdeu o café aqui. Teve que jogar fora o café para manter o preço. Né? Então, o mundo inteiro é afetado por isso. A Alemanha, coitadinha, ela é muito afetada. E aí está a base da ascensão do Hitler. A brutal crise econômica da Alemanha. Né? É o capitalismo norte-americano em crise que vai ser um dos fatores da ascensão do Hitler na Alemanha. O Hitler já tem um excelente resultado eleitoral em 1928, e aí, 1932, fica em segundo lugar na eleição presidencial, 1933 já é a principal força do parlamento alemão, e assim vai. Né? É a crise brutal. Qual o país que não estava em crise naquela época? Japão. Que a crise não foi afetada? Não, o Japão foi afetado. Foi. O único país não afetado foi a União Soviética. Por quê? Porque era uma economia planificada, não tinha vínculos com o mundo capitalista, era uma economia que tinha sido isolada e cercada pelo capitalismo, através de sanções, boicote. Então a União Soviética passa incólume, e aí o socialismo amplia seu prestígio no mundo, né? Porque enquanto a classe trabalhadora do Ocidente vivia às voltas com desemprego, queda dos salários, perda das suas poupanças, falência, a União Soviética estava estava às portas do primeiro plano quinquenal, plano de 5 anos, de expansão da economia. Né? Então é um momento de prestígio da União Soviética, e aí é quando também as baterias do capitalismo se voltam, em termos de propaganda contra a União Soviética, para desgastar a imagem do primeiro Estado socialista. Né? A crise do capitalismo ela é gigantesca. Eu recomendo um livro
A gente aqui foi falando de vários livros, né? Sim, isso é bom, hein? Tem um livro, literatura, do John Steinbeck, As Vinhas da Ira. É um clássico. É um livro imperdível. Que ele retrata esse colapso dos Estados Unidos, a pobreza, a miséria. Mesmo com a crise dos Estados Unidos, né, o que era naquele momento era visível, e o sucesso da União Soviética, Hitler ainda admirava os Estados Unidos e achava que aquele ali era o modelo que era possível dar certo. Não admirava a União Soviética. Eu até acrescentando na conversa aqui, eu ouvi falar que o único norte-americano que tá no livro dele, no My Camp, é o Henry Ford, né? Sim, porque o Henry Ford era um admirador do nazismo e um antissemita da porra. Ele era um simpatizante do nazismo, Henry Ford. Aquela elite WASP, né, branca, evangélica, norte-americana, é toda antissemita. Esse negócio pró-Israel é só depois da Segunda Guerra. Né? E claro, havia grupos cristãos pró-Israel, mas a elite norte-americana, parte grande dela, foi simpatizante do nazismo, do fascismo, foi antissemita. O Henry Ford Por isso essa relação do Hitler ainda maior com os Estados Unidos. Claro. Bom, por isso essa admiração. Mas o colapso é da pesada. Né? É da pesada. É um momento também de muita luta operária, de muito protesto. Pô, vocês assistiram Tempos Modernos do Charlie Chaplin? Eu vi algumas partes, mas Puta, esse filme vale a pena. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu tiver que listar as grandes obras da história, ainda ali, mas... as grandes obras cinematográficas da história, Tempos Modernos é uma, hein? Tem uma cena lá antológica, né? A da fábrica? Não, que tem um caminhão passando, o caminhão deixa cair uma bandeirinha. E o Carlitos era um personagem muito simpático, muito simples. Ele apanha a bandeirinha vermelha que caiu do caminhão. E ele sai correndo atrás do caminhão com a bandeirinha vermelha. Atrás, e aí os trabalhadores veem ele com a bandeirinha vermelha e uma multidão de trabalhadores. Aí vem a polícia, né? E pau no Carlitos, porque... E ele, mas eu queria só devolver a bandeirinha vermelha pro caminhão. Eram grandes lutas operárias. A galera ainda tá falando aqui que muito da teoria nazista vem dos Estados Unidos. E realmente, a gente já teve um episódio com o tio João que a gente conversou sobre isso, né? Aquela solução de questão de raça superior, sim, tudo, nasce nos Estados Unidos, essas teorias. Eu não diria que nasce, mas nos Estados Unidos já tem muita força. Tem uma contribuição para isso. Tem muita força. Nos Estados Unidos, vamos nos recordar que os Estados Unidos vai se desenvolvendo como potência capitalista, tendo no seu âmago o problema da segregação. Os negros não eram gente. Os negros não eram gente. E esse problema do racismo nos Estados Unidos, ele era institucional no Sul, supremacista, com regras, leis, as leis de Jim Crow, mas o racismo existia também no Norte. Os trabalhadores negros eram submetidos a salários e condições de trabalho e moradia e os estudo. Piores salários. Não era bom não, só era menos ruim, né? Então, lembremos que os Estados Unidos vai se tornando uma potência imperialista no auge da construção dos Estados imperialistas também na Europa, né? E um elemento essencial cultural da construção desses Estados imperialistas é a justificativa, vamos dizer assim, a narrativa para poder colonizar outros povos, não é? Porque esses Estados imperialistas, com exceção dos Estados Unidos, esses outros Estados imperialistas tinham colônias. Como é que você podia ter uma narrativa que justificasse o colonialismo? A da raça inferior. Quem estava sendo colonizado era a raça inferior, recuperando o velho discurso da escravidão. Que os índios, os indígenas ou os negros não eram gente, eram sub-humanos, por isso eles podiam ser escravizados. Os países periféricos poderiam ser colonizados porque havia uma elite racial superior e massas raciais inferiores. Então é um período histórico em que teorias como a da eugenia, do racismo, da superioridade racial vai emergindo no final do século XIX. E nos Estados Unidos isso também tinha espaço. Também tinha espaço. Os Estados Unidos vai criando uma lógica na sua elite, uma lógica que mesclava raça e religião, né?
Porque era o homem branco evangélico. Puta merda. Né? Mistura, que vai constituindo uma elite. Que mistura. Uma elite. Verdade, Né? Roberto. Que até hoje não é assim. Quem que cerca o Trump? Homens brancos, riquíssimos e evangélicos. Né? Então Bolsonaro é uma espécie de clube. Também, é uma espécie de clube demarcado por essa superioridade. Que hoje, claro, que ninguém pode afirmar publicamente que é superioridade racial, isso podia fazer no século XIX e até metade do século XX, mas não pode mais. Você não verá nenhum deles falando em raça superior. Isso não vai acontecer. Mas a dinâmica é essa. Lá nos Estados Unidos tem manifestação nazi até hoje ali, né? Os caras andando com bandeira dos confederados ali. Lá os caras falam toda hora, né? De superioridade de raça, né? Lá não tem povo... Essa lenha lá. E, em parte, isso acontece porque o Norte, a partir de Andrew Johnson, especialmente depois de 1877, no compromisso de 1877, que o presidente era acho que era Rutherford Davis, o presidente. Ele amortece, ele é amacia pro Sul. Deixa o Sul fazer o que queria, desde que não reconstituísse a escravidão. E aí, no Sul, isso vai emergir com muita força, né? Essa lógica eugenista vai emergir com muita força. Isso vai influenciar os Estados Unidos ao longo do século XX, sem dúvida. E inspira, claro, Hitler. Adolf Hitler. Né? Veja, os Estados Unidos, com o seu ritmo de progresso, ele era um fator de inspiração ou de estudo para muita gente. Era inevitável que fosse assim. Ele é a agenda de hoje. Né? Os Estados Unidos... Todo mundo vendo, olha lá, tá crescendo, tá dando certo, vamos lá ver o que é que tá fazendo. Até os anos 20, sim. Até o final dos anos 20 era isso. Depois não. Né? Mas até o final dos anos 20 era isso. Então, se você pegar os Estados Unidos entre o fim da Guerra Civil, um pouquinho mais adiante, vamos pegar. Se você pegar os Estados Unidos a partir de 1880, 1890 até 1930... 40, 50 anos. Esses 50 anos são um avião decolando. Uma capacidade produtiva gigantesca. Né? Era um país que desbravava o futuro a um ritmo furioso. E demora a recuperar da crise de 29? Demora. Veja, ali na crise de 29, você tem um grande embate político em 32. Né? Em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt é eleito. Mas o Roosevelt não era o democrata do Sul, ele era de Nova York. Ele representava já uma corrente dentro do Partido Democrata que nas décadas anteriores iria se vincular à burguesia nortista e se desvincular do Sul escravagista, que já não era mais escravagista, mas seguia sendo o Sul agrário. Né? E o Roosevelt, ele vai implementar um plano chamado New Deal. Se ele for traduzir, o novo acordo. Né? Novo negócio, novo acordo. A política do New Deal. O que era o New Deal? Só o Estado podia salvar a economia norte-americana. Você tinha que substituir a fragilíssima demanda dos Estados Unidos depois da crise de 29. Para a crise de 29 as pessoas perdem emprego. Sabe para quanto foi a taxa de desemprego nos Estados Unidos? Quanto? 30%. Que miséria, hein, velho? Sim. As pessoas se matavam. Porque nos Estados Unidos daquela época, se hoje não tem, imagina aquela época, não tinha qualquer amparo social. Você não tinha direito a um remédio, a um hospital. Mas será que chegou a bater a fome lá? Assim, sim, Vinha Zaira. Leiam Vinha Zaira. Além de ser uma magnífica obra literária, assim, na primeira prateleira dos grandes livros da história está Vinha Zaira, de John Steinbeck. Está Vinha Zaira. Então eu aconselho as pessoas a lerem. E se quiserem podem ver o filme também. Acho que é um filme... Eu acho que Vinhas da Ira foi filmado nos anos 40, nos anos 50. Se minha memória não me trai, o principal ator do Vinhas da Ira é o Henry Ford. Eu assisti há muitos anos, eu era garoto, posso estar falhando. Aí alguém da audiência vai checar. Eu acho que era o Henry Ford. Comentem aí. Comentem aí. Deixa eu aproveitar e dar o like, hein? Os Vinhas da Ira mostra isso. A pobreza, a miséria, a fome. Claro.
Era uma situação dramática que os Estados Unidos viviam. Então, o que acontecia? As pessoas não tinham mais renda. As empresas estavam quebradas. Como é que você podia resolver a situação? Você tinha que ampliar a demanda, né? Quer dizer, você tinha que botar dinheiro na economia. Quem que podia fazer isso? O Estado. Só o Estado. O que faz o Roosevelt? O que é o plano, o New Deal? O New Deal é basicamente um princípio keynesiano, né? Do Keynes, do Lord Keynes, que é o papel da dívida pública e do Estado na expansão da demanda. Então, o Roosevelt desenvolve uma série de instrumentos para ampliar a demanda. Desde plano de obras públicas, vamos construir estrada. Ferrovia para as pessoas terem emprego. Se as pessoas tiverem emprego, elas vão ter renda. Se elas tiverem renda, elas voltam a comprar. Se elas compram, as empresas se reerguem. Se as empresas se reerguem, elas pagam imposto. Se elas pagam imposto, o Estado tem receita para fazer essa roda continuar girando. Tá? Então, plano de obras públicas. Expansão do crédito público. Tá? Impostos sobre os mais ricos. Sabe quando chegou a tarifa máxima de imposto que o Roosevelt estabeleceu? Claro que isso iria acontecer durante a Segunda Guerra. 27,5%. 27,5%. 92%. Ah, para, velho. 92%. Sobre os mais ricos? É. Ah, não é possível. 92%. Por um período provisório, 92%. Não. Você lembra como que classificava, assim, as fortunas? Eu não me lembro a partir de quando? Não lembro. A certeza que os Rockefeller tinham benefício nisso aí, não pagava porra nenhuma, cara. Eram gigantescos impostos. E também ele vai adotar, através da lei Glass-Steagall, pela primeira vez uma lei antimonopólio que afetava o mercado financeiro. É quando deixa de existir nos Estados Unidos bancos nacionais. Glass-Steagall, me explica direito essa Era uma lei, os bancos nos Estados Unidos, como é aqui no Brasil, eram grandes monopólios nacionais, tá certo? O que faz a Glass-Steagall? Os bancos não podiam ser mais nacionais, eles tinham que ser estaduais ou municipais. Então os Estados Unidos deixa de ter 30, 40 bancos que controlavam o fluxo de dinheiro e passa a ter 3, 4 mil bancos. 1.000 bancos. Toda cidadezinha tinha um banco ali, cidade maior. Isso ajudou isso a gerar crédito para a agricultura, porque o bancão... Você imagina que era um proprietário de terra chegando num super banco daquela época? Nem entra. Nem entra. Nem tem roupa para isso. Não senta. Não tem roupa para isso. Ninguém fala com você, O banquinho, não. O banquinho conhece você pelo nome, você conhece o banqueiro pelo nome, você conhece a tia dele, a irmã, a família, foi convidado para o casamento. Então isso ajuda também a reerguer a economia, né? Porque o crédito chega lá embaixo. Isso é um baita de um problema, mesmo no Brasil, que tem um crédito agrícola bem organizado pelo Banco do Brasil, tanto o Plano Safra quanto o Plano para a Agricultura Familiar. Um baita de um problema é que o crédito existe, mas ele não é emprestado. Se não fosse as cooperativas aqui no Brasil, o sujeito não tem como acessar ferrado, o dinheiro, né? porque ele é recebido por um gerente que, olha, ele é assim, né? Eu já vi gerente de Banco do Brasil receber agricultor familiar. É um negócio que o cara merecia ser preso. Ele faz assim, né? Olha pro cara de alto a baixo, olha o papel dele, não. Vamos estudar. E bota numa gaveta. Assim. É um distrato, é um negócio... O sistema bancário foi feito para atender os ricos. E o Roosevelt mexeu nisso. O Roosevelt não era nenhum homem de esquerda, não era um socialista. O Roosevelt não mexeu nas leis de Jim Crow. O Roosevelt não mexeu na estrutura agrária do sul do país, mas o Roosevelt, ele encarnou, naquelas circunstâncias, um programa de reformas democráticas do capitalismo norte-americano, em boa medida, além da inspiração dada por seus assessores, e já pela obra que começava a ter destaque do Lord Keynes, que era britânico, ele também foi inspirado pela União Soviética. Ele olhava para o planejamento soviético e falava, pô, esses caras sabem, esse caminho aqui do planejamento a gente não pode perder de vista. O Estado tem que ser um elemento de planificação da economia. Agora, o New Deal, ele é um plano que permite um certo avanço. Veja, o Roosevelt é eleito em 1932, pela primeira vez, derrotando os republicanos. Ele toma posse em janeiro de 1933. Os primeiros anos foram difíceis.
Aliás, o ápice da crise norte-americana pós-29 é em 34, não é em 29. A situação era muito 29 ela explode, depois a situação era muito ruim. Mas o New Deal vai conseguindo avanços. Muitas vezes há uma superestimação do New Deal por razões de propaganda. Porque é bonito dizer que foi o New Deal que recuperou a economia norte-americana. Mas o que recuperou de verdade a economia norte-americana foi a Segunda Guerra Mundial. Não foi o New Deal. Porque novamente os Estados Unidos, de fora da guerra, nos seus primeiros momentos, 39, 40, até Pearl Harbor é quanto? 7 de dezembro de 41. Não é isso, Pearl Harbor? Pesquisa aí. Pesquisa aí. Vai de 7 de dezembro de 41. Perna, nem do aniversário do meu irmão. Os Estados Unidos tiveram aí... Não, mas checa isso, né? 7 de dezembro de 41. Às vezes eu confundo uma data. Eu já não tenho mais idade pra confiar. Galera, essa aula aí, gente, vamos dar o like aí, vamos bater 4.000 pessoas aí, pô. Dá o like aí pra ajudar a gente aí. Pearl Harbor. Ó, 7 de dezembro de 1941. Acertei? Sua memória não falha. Desde o início, viu? Cara, não, quando ele começa a falar o nome dos presidentes americanos, eu falo, cara, eu não sei os do Brasil. Eu falo o pai de cada presidente. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? A guerra, a Segunda Guerra, reproduz o modelo em escala ampliada da Primeira Guerra. Aconteceu na Primeira. Os Estados Unidos... Já estava preparado, vou vender arma, vou emprestar grana. Inglaterra, França pegando grana... Comprando armas. Pra lutar contra a Alemanha. Então os Estados Unidos emprestavam o dinheiro para que Reino Unido e França comprassem armas e munição para fazer a guerra. Então ganhava na ponta empréstimo, ainda que os juros fossem muito subsidiados, e ganhava na ponta venda de armas. Claro que a partir de um certo momento, quando os Estados Unidos se envolvem na guerra, os Estados Unidos começam também a oferecer condições muito especiais para armamentos e munição, gerando uma dívida. Sabe que essas armas que os Estados Unidos deu para o Reino Unido, para a França e até para a União Soviética, depois da invasão da União Soviética pela Alemanha em 22 de junho de 1941, virou tudo uma dívida que teve que ser paga, né? Não foi dinheiro dado. Mas os Estados Unidos ali na guerra, eles conseguem recompor a demanda interna. Recompor a demanda, perdão. Como é que recompõe a demanda? Recompõe a demanda por conta da expansão militar. E a expansão militar, ela vai acionar todo o circuito industrial norte-americano. Porque nós não estamos falando só de produção de arma. Quando você produz arma, você tem que produzir aço, não é? Você tem que produzir borracha. Você tem que produzir uniformes. Isso agiliza a indústria têxtil. E você precisa ter alimentos. Então você agiliza a agricultura. E se você agiliza a agricultura, você agiliza a indústria de máquinas e equipamentos agrícolas. Então a economia começou a se expandir. Ela recompôs o dinamismo econômico que foi a Segunda Guerra. O New Deal foi importante? Foi. Mas o New Deal sem a Segunda Guerra, eu tenho muitas dúvidas de qual seria a sua eficácia real, porque a economia norte-americana estava muito arrebentada. Muito arrebentada. Os Estados Unidos poderia viver problemas estruturais de longa solução se não fosse a Segunda Guerra. Quando termina a Segunda Guerra, puxa, aí, Robertinho, a vida era o paraíso para os Estados Unidos. Por quê? Europa arrasada. Japão arrasado. Os Estados Unidos tinham tido pequenas perdas na Segunda Guerra perto dos outros. Né? Seu território tinha sido atingido em Pearl Harbor. Mas Pearl Harbor... Pode falar palavrão aqui? Claro. Era no cu do mundo, né? Ali, perto do Havaí. Pô, que importa Pearl Harbor? Né? Então os Estados Unidos não tinham sido atingidos. Eles sabiam de Pearl Harbor antes do ataque acontecer? Dizem que não. Dizem que não? Não é dizem qualquer um, dizem. As pesquisas históricas, as investigações apontam para que não. Que houve erros da inteligência norte-americana. Mas existem teorias também que falam que os Estados Unidos sabiam dessa invasão e deixaram para que eles pudessem entrar na guerra também. Eles já tinham a historiografia dominante mostra erros de inteligência dos Estados Unidos sérios. Sérios. Eu acredito no Breno.
Não é no Breno, tô dizendo. Não, na sua informação. Na sua informação. Não, porque a outra teoria da conspiração que apareceu que é o seguinte, que os Estados Unidos já tinham descobrido a criptografia das mensagens, ficaram sabendo do ataque, mas para não revelar que eles sabiam, já tinham quebrado a criptografia, eles deixaram acontecer, porque se eles de alguma forma intervêm... então eles ficaram sabendo. Eu não acredito que nenhum governo da história da humanidade aceite o nível de perda de Pearl Harbor, achando que as pessoas não saberão o que aconteceu. O risco político é gigantesco, porque imagina se isso que é apresentado hoje por alguma historiografia conspiracionista fosse verdadeiro e viesse a ser descoberto um mês depois de Pearl Harbor, o que aconteceria com o governo Roosevelt? Não. Decapitado. Então essas coisas ninguém... Você tem razão. Conspirar é fácil. Teoria conspiracionista é fácil. Difícil é governar. Quem governa, especialmente em democracias eleitorais, que depende do voto popular, não brinca com essas coisas. É aquela história, as Torres Gêmeas foram os próprios Estados Unidos que destruíram para começar a guerra ao terror no Oriente Médio. Minha gente. Isso é teoria, eu acho. Claro, você já imaginou se algo der errado e assim tivesse ocorrido e as pessoas viessem a saber que o George W. Bush facilitou um ataque que destruiu as 2 torres em Nova York. Matou milhares de americanos. Ele ia pra cadeira elétrica, né? Ele não é que ele ia perder a eleição, ele ia pra cadeira elétrica. Então essas coisas não são assim. Essas teorias conspiracionistas, elas têm que ser vistas sempre com muito cuidado. Mas de toda maneira, quando termina a guerra, Europa destruída, o Japão destruído, os Estados Unidos rígido, sua economia bombando, cheio de dinheiro e muito poder militar. O que faz os Estados Unidos? Eles criam um sistema imperialista. Veja, antes da Segunda Guerra nós tínhamos estados imperialistas. Se a gente quiser usar esse termo, estados marcados pelo nacional imperialismo. Cada um cuidava do seu. Tinha o imperialismo norte-americano, o francês, o britânico, e assim ia. Não é? Inclusive guerreavam entre si, como foi a Primeira Guerra, uma guerra interimperialista. Alemanha, Áustria-Hungria e turcos otomanos de um lado, Reino Unido, França e depois Estados Unidos e também Império Russo de outro, estados imperialistas em guerra. Né? A própria Primeira Guerra Mundial começa como uma guerra interimperialista, não é isso? A Alemanha atacando a Polônia, depois atacando outros países da Europa, finalmente a França e bombardeando o Reino Unido. Então os Estados Unidos tomam a seguinte decisão: não dá mais para os estados imperialistas brigarem entre si. Isso não é bom para os nossos interesses. Nós queremos todos os estados imperialistas sob um único comando. E o único comando é o nosso, porque nós temos as armas e nós temos os recursos financeiros para reconstruir a economia europeia e a economia japonesa. E tinha uma outra coisa, que acima de tudo, de tudo, havia emergido, além dos Estados Unidos na Segunda Guerra, havia emergido uma outra superpotência, que era a União Soviética, cujo objetivo era destruir o capitalismo. Portanto, os Estados Unidos se preparavam para confrontar a União Soviética. E não dava para os estados imperialistas ficarem com disputas e guerras entre si. O sistema tinha que estar unificado para enfrentar a União Soviética. Então, ao contrário do que existia antes da Segunda Guerra Mundial, que eram estados imperialistas estabelecendo alianças, mas se confrontando entre si, depois de 1945 a gente passa a ter um sistema imperialista, com instituições financeiras, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e assim por diante, e instituições militares. A OTAN é a mais conhecida delas, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um sistema vertical, sob o comando dos Estados Unidos. É nesse momento que toda a Europa e o Japão passam a ser estados vassalos dos Estados Unidos, o que são até hoje. Estados vassalos. Porque os Estados Unidos é que... Primeiro, os Estados Unidos ocupam militarmente esses países todos, né? Quantas dezenas e dezenas de bases militares os Estados Unidos não têm na Europa e no Japão? Cercado ali, né? Não? Os Estados Unidos ocupa militarmente a Europa, nunca desocupou, nunca as bases militares foram desmontadas, nunca. E ocupa militarmente o Japão e a Coreia do Sul. Não? Então os Estados Unidos montam esse sistema baseado na sua força militar e na sua força econômica. Os Estados Unidos é que estavam emprestando os recursos para as economias se reerguerem. Qual foi a contrapartida disso? O dólar se transformar na moeda mundial.
né? Os Estados Unidos... Claro, em 1944 você tem o acordo de Bretton Woods, a conferência de Bretton Woods, o acordo de Bretton Woods, que disse que nenhum país podia emitir moeda sem estar lastreada em ouro, né? Então os Estados Unidos podiam emitir a moeda em função das suas reservas de ouro. O mesmo valia para o Reino Unido, para a França. É verdade, mas os Estados Unidos recebia como pagamento dos empréstimos durante a guerra em ouro, né? Então, a reserva dele era muito maior. Claro, a reserva dele tinha ficado intacta durante a Segunda Guerra e se expandiu por conta dos pagamentos recebidos. Né? Então, os Estados Unidos ele tinha poder militar, poder financeiro, poder comercial, porque quando termina a guerra, Robertinho, mais de 50% do mercado mundial era norte-americano. A cada $2 vendidos no mundo, um era vendido para os Estados Unidos. Não. E poder cultural. É quando a indústria cinematográfica dos Estados Unidos explode. Explode. Soft power. Soft power. E junto com o cinema, a música, né? E a literatura. E os Estados Unidos vai se transformando numa potência militar, econômica, financeira e cultural. E cria esse sistema imperialista que vai se confrontar contra o sistema socialista, que estava em expansão também. Os Estados Unidos teve medo do sistema socialista por muitos anos, porque a União Soviética era o único país socialista do mundo até 1945. Depois de 1945 surge o sistema socialista, com vários países europeus incorporados ao sistema socialista, e a Revolução Chinesa, e a Revolução Vietnamita, e a Revolução Coreana, e lá na frente a Revolução Cubana. Não é? Então, o sistema socialista ele vai se expandindo, ajudado muito pelos movimentos de libertação e independência na África, na Ásia. Os Estados Unidos teve a bomba atômica antes da União Soviética, Os né? Estados Unidos explode a bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima em agosto de 1945. A União Soviética só vai explodir a sua bomba nuclear, uma bomba de hidrogênio, em 1949. Durante 4 anos, a situação foi tensa. Depois de 49, a União Soviética tinha a bomba atômica e a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa é muito importante, porque ela consolida um outro Estado socialista muito importante no mundo, pela geografia, pela população. Mas a União Soviética apoiou a Revolução Chinesa? Muito. Ela... Muito, claro. Com armas. Mao Zedong, claro. Buscou ajuda lá para... Claro, evidente. Claro que o esforço principal da Revolução Chinesa é dos chineses. Mas armas, treinamento, instrução, muito apoio soviético. Na luta contra os japoneses e depois na luta contra o Kuomintang, contra o Partido Nacionalista liderado pelo Chiang Kai-shek. Né? E a União Soviética ajudará o desenvolvimento econômico chinês até a ruptura, que começa em 59 e se consolida em 61. Aí a ruptura, o cisma do movimento comunista entre a União Soviética e a China, mas isso é conversa para um próximo episódio, porque senão a gente não sairá daqui antes de amanhecer. E nessa os Estados Unidos não quis intervir, mesmo sabendo os Estados Unidos, do avanço do comunismo. Os Estados Unidos interveio, porque a Guerra da Coreia, a lógica da Guerra da Coreia não era só derrotar a Revolução Coreana, era derrotar a Revolução Chinesa. Porque se os Estados Unidos tivessem sido vitoriosos na Guerra da Coreia, eles estabeleceriam uma ameaça militar para a China na fronteira. Então os Estados Unidos decretam um boicote à Revolução Chinesa, fazem de tudo. Os Estados Unidos reconhecem como a verdadeira China aquela patota do Chiang Kai-shek que foge para Taiwan e que cria ali a República da China. E não reconhece a República Popular da China, que é a China continental, liderada pelo Partido Comunista. Então os Estados Unidos até 1972 apoia Taiwan, reconhece Taiwan como a China. E além de se envolver na Guerra da Coreia para derrotar a Revolução Coreana, que é uma revolução muito importante. Hoje, muitas vezes a imprensa ocidental trata como se fosse uma piada, como se fosse uma coisa exótica a Coreia do Norte, né? Como se a Coreia do Norte fosse uma espécie de monarquia. A Coreia foi muito importante. É um episódio da história anti-imperialista de primeira grandeza.
Porque eles derrotam os americanos. O problema é que esses recursos pilhados, assim, da Europa na guerra, parece que eles são finitos, né? E, tipo, sempre os Estados Unidos têm que fazer algo depois, sei lá, vamos invadir o Vietnã, vamos invadir tal lugar. Porque a Europa... Vamos fazer a Guerra do Golfo, vamos invadir o Iraque. Porque a Europa é mais frágil economicamente que os Estados Unidos, isso é evidente, e a Europa é um anão político. Político-militar. Que é a Europa? No mundo pós-45, você tinha 2 sistemas e 2 chefes. Os Estados Unidos e a União Soviética. Isso contava na vida real. Né? A União Soviética... A Europa tinha influência, talvez, sei lá... No turismo mundial, né? As pessoas gostavam de viajar para Paris, para Madrid. Ela tinha um histórico de força, né? Mas não tinha força real, né? Porque já teve uma época que tava foi totalmente... a mais forte de naval, tipo assim, a Inglaterra tinha a maior força naval do não mundo. É tudo isso... Mas isso foi deteriorado, né? Perdeu... o Reino Unido preservou sua marinha e coisa e tal, mas virou um país secundário, né? Teve que abdicar das suas colônias, o movimento de descolonização, especialmente na Ásia, destrói o Reino Unido. Destrói o Império Britânico, perdão, não o Reino Unido. Sim. A Índia se torna independente em 47. Os países, os territórios árabes se independentizam e deixam de ser colônias da França e do Reino Unido. Eles vão perdendo as colônias, a França e o Reino Unido vão perdendo as colônias, vão se enfraquecendo, vão virando países secundários, subordinados aos Estados Unidos. E a União Soviética vinha se fortalecendo com esse longo ciclo da Revolução Mundial, que é um ciclo que começa em 45, quando a bandeira do Exército Vermelho é hasteada no antigo Reichstag em Berlim e que vai até 1979, quando é a vitoriosa Revolução Nicaragüense. Veja que são 32 anos de ofensiva revolucionária. Tudo bem, agora a gente tem quase 50 de ofensiva contra-revolucionária. Mas foram 32 anos de ofensiva revolucionária, em que o imperialismo perdia estados e o campo socialista, o sistema socialista, ganhava estados, se fortalecia. A um ponto que os elaboradores de política dos Estados Unidos diziam que a União Soviética aplicava uma verdadeira teoria do dominó. Derrubava uma peça e todas as demais iam caindo em sequência. Então, você vai tendo um avanço revolucionário importante no mundo inteiro. Qual é a base desse avanço revolucionário? Eu não tenho nenhuma dúvida. O triunfo da União Soviética sobre o nazismo. E o poderio militar que a União Soviética passou a ter. Aquilo foi... talvez tenha sido a grande epopeia da história militar. Como a União Soviética vence é a principal força na vitória sobre o nazismo e como isso angaria para a União Soviética um respeito mundial incrível. E esse respeito alimenta as forças revolucionárias, independentistas, anticoloniais, anti-imperialistas no mundo inteiro. No mundo inteiro. É um período no qual os povos se lançam na luta anticolonial, se lançam na luta anti-imperialista. E, claro, os Estados Unidos ali defendendo a coisa, né? Defendendo a sua hegemonia, o seu sistema, favorecidos os Estados Unidos por uma expansão econômica de longo prazo. São os 30 anos dourados da economia norte-americana, né? De 45 a 75. 30 anos de expansão econômica aceleradíssima dos Estados Unidos, inferior à expansão econômica da União Soviética, inferior à expansão econômica do Japão, mas é que a gente tem que levar em conta que a base dos Estados Unidos era maior, né, do que a da União Soviética no pós-guerra e do que a do Japão. Então, quando você tem uma base econômica pequena, o crescimento nos primeiros anos ela vai ser sempre maior, né? É aquela história, você tem um carro, você comprou um segundo, tua expansão patrimonial foi de 100%. Se você tem 100 carros e comprou mais um, tua expansão patrimonial foi de 1%. Então, era natural que economias mais fracas, mas com dinamismo, como a União Soviética e o Japão, que foram destroçados pela guerra, o Japão foi ajudado pelos Estados Unidos, a União Soviética não teve nenhuma ajuda, se reconstruiu por conta própria, como eu pude relatar aqui
naquele nosso episódio sobre a União Soviética, né, tinha uma taxa maior de crescimento que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram 30 anos dourados, no qual o seu mercado interno se expandia, e no qual o mercado externo para suas mercadorias também se expandia, e no qual o capital norte-americano se internacionalizava e construía plantas industriais em países cujos salários, impostos e custo da terra eram muito menores que dentro dos Estados Unidos, barateando muito seus custos de produção e aumentando a capacidade, a renda das suas corporações, né? Então os Estados Unidos eles têm uma expansão. Claro, os Estados Unidos começam a enfrentar problemas nos anos 60 e nos anos 70. Né? O problema fundamental era que os Estados Unidos financiava em parte porque os Estados Unidos financiavam o sistema imperialista a partir da emissão do dólar. Na Guerra do Vietnã, essa expansão de dólar dispara, porque guerra é um jogo muito caro. Guerra é uma brincadeira caríssima, né? E aí os Estados Unidos, em 1971, presidido pelo Richard Nixon, Nixon tinha sido eleito em 68, e foi reeleito em 72, renunciou em 74. Mas em 71, o Richard Nixon abandona o padrão ouro, rompe o acordo de Bretton Woods e diz: os Estados Unidos vão emitir dólar quando quiserem. Por quê? Porque a necessidade de emissão de títulos da dívida norte-americana para sustentar o déficit público tinha que superar os estoques de ouro dos Estados Unidos. Os estoques de ouro seriam um limitador para o endividamento norte-americano. Mas o Fed foi algo planejado pelo governo norte-americano ou pela classe burguesa dos Estados Unidos? A origem do Fed é muito antiga, né? Os banqueiros. A origem do Fed é muito antiga. Sim, é verdade, mas tiraram o padrão ouro. Eu posso emitir dólar agora. Isso foi uma decisão do governo norte-americano, porque isso não correspondia ao Banco Central. Porque o acordo de Bretton Woods não era assinado pelos bancos centrais. O acordo de Bretton Woods foi assinado pelos governos. Era um compromisso dos governos. O governo decide tirar o padrão ouro. O Nixon anuncia: nós estamos fora do padrão ouro. Nós vamos emitir a quantidade de moeda, através de títulos da dívida, que nós precisarmos. Porque isso beneficiou muito mais os bancos do que... Veja, num primeiro momento, isso permitiu aos Estados Unidos expandir sua dívida pública sem limites. E sem problemas, porque os Estados Unidos era o dono da moeda que estava sendo emitida. Então, os Estados Unidos começaram a ampliar sua dívida pública para sustentar, começou a emitir mais e mais títulos para sustentar sua dívida pública e para já começar a enfrentar os primeiros problemas com a balança comercial. Porque, veja que irônico, e isso vai afetar a economia norte-americana mais ainda nos anos recentes, e é uma das razões pelas quais emerge com força política um cidadão como o Trump com um discurso nacionalista, com um discurso protecionista. O que vai acontecer? Na medida em que os Estados Unidos expandem as empresas, a atuação das suas empresas fora do país, essas empresas que produzem fora dos Estados Unidos passam a exportar para os Estados Unidos, tá certo? O que acontece com a balança comercial norte-americana? Que antes tinha essas empresas industriais dentro de casa. Elas vão colaborando para o déficit comercial do país. Você vai criando empresas fora dos Estados Unidos e as matrizes passam a importar das filiais. Então, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento das grandes corporações industriais fora das fronteiras norte-americanas vai exercendo uma pressão sobre o déficit comercial. Isso vai atingir um patamar elevadíssimo depois dos anos 80, quando o fator China faz com que muitas empresas norte-americanas busquem os salários mais baixos, as terras mais baratas e os impostos mais suaves na China, e a partir da China passam a exportar para outros países e para os próprios Estados Unidos. Mas esse movimento ele já começa a ser perceptível nos anos 70. Ele começa a dar seus primeiros passos nos anos 70. Vai surgir nos Estados Unidos o que depois viria a ser chamado dos déficits gêmeos. Um déficit ao público, outro déficit ao comercial. Né? E o déficit comercial, o déficit fiscal, ele vai financiando o déficit comercial. Não é isso? Então, isso vai criando uma situação nos Estados Unidos, ali já nos anos 70,
transitando para os anos 80, que leva o governo norte-americano, porque aquela situação, ela vai gerando problemas no desenvolvimento do capitalismo norte-americano. Vão surgindo fenômenos como inflação, queda da taxa de crescimento, né? Queda da taxa de lucro das empresas, porque esses déficits gêmeos, na medida em que eles evoluem, eles estancam a demanda, né? Eles afetam a demanda. Né? Então, essas debilidades que o capitalismo norte-americano terá internamente, especialmente porque esses déficits gêmeos eles provocam excesso de capitais, ou seja, o capital vai se avolumando cada vez mais, e esse capital, aquela conversa que a gente já teve há pouco, esse capital ele precisa ser investido, né? Além desse capital precisar ser investido, na medida em que a possibilidade de expansão do mercado interno vai atingindo um limite, você precisa reduzir custos de produção. Neste clima de excesso de capital, altos custos de produção, é que surge como expressão institucional dessa financiarização da economia norte-americana, é que surgem as políticas neoliberais. O que eram as políticas neoliberais? As políticas neoliberais, basicamente, buscavam garantir que aquele capital acumulado ele voltasse a ter rentabilidade. Para ele voltar a ter rentabilidade, você precisava desregulamentar os direitos trabalhistas, você precisava enfraquecer os sindicatos, você precisava precarizar a força de trabalho, você precisava privatizar para abrir novos negócios para aquele capital, você precisava reduzir os impostos para aumentar o lucro, e para reduzir os impostos você tinha que diminuir os serviços públicos, você tinha que diminuir os gastos do Estado. Tá? Então é um conjunto de políticas que buscavam oferecer uma nova rentabilidade ao capital acumulado. Enxugar o Estado. Claro, porque enxugar o Estado é uma consequência de políticas que visavam privatização e que visavam reduzir os impostos para os mais ricos e para as empresas, para as grandes empresas. Tá? Você precisava permitir que aquele capital acumulado se rentabilizasse, ou senão você ia ter problemas estruturais insolúveis na lógica do capitalismo. Tá? Então, essas políticas que são adotadas a partir do governo Nixon e mais adiante no sucessor dele, no governo Ford, no governo de Jimmy Carter, em todos os governos norte-americanos depois dos anos 80, essas políticas vão permitir um movimento do seguinte tipo: as grandes corporações norte-americanas recuperariam seus lucros de forma estupenda, especialmente fora do país, quando a China abre suas fronteiras para o capital estrangeiro. A classe trabalhadora e a classe média nos Estados Unidos iam ter perda de renda. Os salários começam a cair. Os empregos que melhor pagam, que são os empregos industriais, começam a desaparecer, substituídos por empregos na área de serviços e comércio, que são empregos de menor remuneração. O mercado interno norte-americano se reduz. Veja, o mercado norte-americano correspondia a 50% em 45, correspondia a 30% em 1980 e hoje corresponde a 15% do mercado mundial. Ele foi caindo. Por quê? Porque o mercado interno norte-americano se enfraquece com medidas que reduzem a renda do salário, com medidas que reduzem, que precarizam o trabalho, que fazem desaparecer os empregos industriais. Né? Então, vai surgindo nos Estados Unidos, e disso o Trump se beneficia, vai surgir nos Estados Unidos um pânico social. Nos Estados Unidos dos anos 50, 60, 70, bastava que o filho fizesse a universidade e você tinha certeza que aquele teu filho que fez a universidade viveria melhor que você. A roda da prosperidade seria incessante. Hoje eu não tenho garantia de mais. Desde os anos 90 deixa de ser isso. Os filhos vivem pior que os pais, geração após geração, nos Estados Unidos. E você acredita que o Trump consegue reverter isso daí, reindustrializando os Estados Unidos? O Trump, veja só, então vamos lá. Então essas medidas neoliberais são aplicadas a partir dos anos 80, são ferozes, não é?
São ferozes. Gera uma concentração de renda, terceiro mundo. Os mais ricos acumulam capitais gigantescos. Porque aqueles lucros gerados pelas corporações na China, no Vietnã, na Índia, na periferia do sistema, por exemplo, aqueles lucros se transformam em aplicações financeiras em fundos nos Estados Unidos. Esses fundos nos Estados Unidos vão adquirindo novas empresas, novas propriedades e fazendo novas aplicações a juros altíssimos que são pagos no terceiro mundo, na periferia do sistema, entre os quais o Brasil. Imagina, um fundo pega, aplica o dinheiro aqui no Brasil a 15% de taxa básica ao ano. Então, o capital financeiro dos Estados Unidos dispara. E toda uma elite que não apenas de proprietários de ações, não apenas de proprietários de cotas desses fundos, mas todo o entorno desses fundos, que é o famoso 1% da sociedade norte-americana, acumula uma riqueza jamais vista na história da humanidade. Jamais, nem na era dos faraós você tinha isso, esse grau de concentração. A concentração de renda nos Estados Unidos evolui durante 40 anos para um padrão latino-americano pior. Ou pior, uma enorme concentração de rendas e uma massa de trabalhadores que já não tem mais perspectivas. Donald Trump representa um setor da burguesia norte-americana para o qual a estratégia seguida nesses 40 anos deixou de fazer sentido. Qual era a estratégia? Era a tal da globalização. A gente não vê a extrema-direita, o Trump falando contra o globalismo. O que era globalização? Globalização era uma conta de chegada. É assim, vamos abrir a economia norte-americana em troca de todos os países abrirem suas economias para os Estados Unidos. As corporações norte-americanas, as grandes corporações, vão perder dinheiro dentro de casa, mas vão recuperar com sobras fora. Isso é a globalização. Os Estados Unidos utilizam seu mercado interno para maximizar as possibilidades de lucro das suas grandes corporações. Com essas grandes corporações vendendo mercadorias e exportando capitais para outros países. Deu certo no que diz respeito às grandes corporações. Elas passaram a ter uma lucratividade gigantesca. Deu errado para o país. Quem ferra com o capitalismo norte-americano não foi o socialismo, foi o capitalismo norte-americano. Ou seja, o interesse das grandes corporações em buscar o máximo lucro possível fora do país. A decadência do capital. Claro, agora, tem um setor da burguesia norte-americana que não pôde se internacionalizar ou que perdeu terreno na internacionalização. São setores que têm mais dificuldade de se internacionalizar. Por exemplo, o ramo industrial, o ramo econômico de onde veio Donald Trump, da construção civil, é mais difícil de internacionalizar. Não é? É mais difícil de internacionalizar. Outros ramos da economia são complicados de internacionalizar. Não é? Mesmo o ramo de petróleo nos Estados Unidos é difícil de internacionalizar. O petróleo nos Estados Unidos é caro hoje. Desde que os Estados Unidos adquiriu certa autossuficiência no ramo do petróleo, esse petróleo do fracking, esse método de espremer as pedras, ele é muito mais caro do que o petróleo convencional. Uhum. Então são setores que têm dificuldade de se internacionalizar. Esses setores começaram a fazer conta e chegaram à seguinte conclusão: pera lá, desse jeito não dá. A globalização está quebrando nossas pernas. A internacionalização está destruindo grupos econômicos e está fazendo com que os Estados Unidos percam a dianteira ou percam até espaço em setores sobre os quais antes tinha hegemonia. Então precisa reverter a globalização. E para reverter a globalização você precisa de medidas protecionistas. Você precisa de tarifas. Essa é a medida mais rápida que existe. Erguer as tarifas. De tal sorte que você possa aumentar a receita do Estado, de um lado, mas essencialmente você impulsionaria a produção interna. Substituição de importações, chama isso. Ergue a tarifa, as velhas medidas protecionistas do século XIX. Sim. E que muitos países, para se desenvolver, adotaram no século XX. Ergue as tarifas de importação para você desenvolver a sua própria, ou redesenvolver, ou recuperar a sua própria indústria.
O problema é que parece que dessa vez esse é um problema de mão de obra internamente. Eles têm muitos problemas, esse é um deles, eles têm muitos problemas. Hoje os Estados Unidos não controlam mais as cadeias de produção. Em certos ramos da economia, estabelecer super tarifas só traz inflação e escassez. Por exemplo, o grosso dos iPhones produzidos na China são exportados para os Estados Unidos. Se você ergue a tarifa sobre o iPhone para 50%, a única coisa que vai acontecer é que o iPhone fica 50% mais caro nos Estados Unidos. E não há produção de iPhone dentro dos Estados Unidos. Portanto, não haverá uma alternativa. A Apple não vai transferir sua planta... Ele não consegue, como a Apple é uma empresa estadunidense, ele não consegue garantir que a Apple volte para dentro dos Estados Unidos, que a indústria, a produção volte a ser dentro dos Estados Unidos. E aí tem problema de... Não consegue, a curto prazo não, porque o cara que está na empresa, ele olha para as decisões do Trump e diz, pô, de fato, ficaria mais barato produzir nos Estados Unidos com essas tarifas. Mas aí ele olha, ele vê que o mandato do Trump é um mandato de 4 anos, começou em 2025 e vai terminar em 2020, 25, 26, 27, 28, no final de início de 2029 acabou. Que garantia que eu tenho aí? Nenhuma empresa consegue transferir uma planta industrial com menos de 2, 3 anos. Não é assim? Sim, é complexo, Não é? Então o sujeito vai começar a fazer um movimento desse tipo para daqui 3, 4 anos a política econômica mudar. Então o ritmo da reação das corporações americanas a essas tarifas é baixa. O Trump tenta impor, através das tarifas, uma terceira coisa, né? A primeira é a recuperação da indústria norte-americana através de medidas protecionistas. A segunda é aumentar a arrecadação do próprio Estado, do próprio governo norte-americano pelos impostos de importação. E a terceira coisa, forçar os países nas negociações de tarifas a importar mais mercadorias dos Estados Unidos ou a vender mais barato matérias-primas essenciais como as terras raras. Ele usa a tarifa para forçar barganhas desse tipo. Se não dá para aumentar a produção interna, se não dá para resgatar a indústria americana imediatamente, pelo menos eu vou, através da guerra tarifária, garantir novos mercados ou mais compras de velhos mercados para o que as indústrias norte-americanas produzem. Ele negociou com a Europa um investimento trilionário nos Estados Unidos, né? E os caras vão levar a indústria para dentro dos Estados Unidos, de volta na Europa. Não, eles se comprometeram com gastos de 780 bilhões de dólares num determinado prazo de tempo, acho que um prazo de 6 anos, 5 anos, de aquisição de mercadorias norte-americanas. Então é isso que ele faz. Agora, isso tudo não mexe na base do problema. Qual foi a base do problema? As cadeias de valor dos Estados Unidos se internacionalizaram. Tirar o gênio da garrafa é fácil. Tirar a pasta ou tirar o creme da pasta é fácil. E botar de volta? Você consegue botar a pasta de volta no creme, né? O creme dental de volta na pasta? Não dá, né? É complicado. Até deve dar, mas o esforço é muito maior. Você pega ali, mas você perde muito, né? E dá muito trabalho. Igual uma montanha. Descer a montanha não é rápido? No limite a gente desce rolando, não é? E subir a montanha. Subir a montanha é uma outra conversa. Então, os Estados Unidos têm as suas cadeias de valor desestruturadas, externalizadas, exportou cadeias de valor. Os Estados Unidos, você já tocou no assunto, só vou resgatar o que você já disse. Os Estados Unidos têm problema de mão de obra. Eu estava outro dia assistindo a entrevista do presidente da Apple, Tom Cook, né? Presidente da Apple. E ele estava dizendo, nós não estamos na China porque a mão de obra aqui é barata. A mão de obra na China já não é barata. Já está cara. Né? Já está acima de muitos outros países, vai alcançar Estados Unidos e Europa daqui 10 anos, 20 anos no máximo. Os salários dos chineses vão ser iguais aos dos norte-americanos da Europa, porque os salários da China estão crescendo e os salários na Europa e nos Estados Unidos estão ficando parados, estão ficando para trás. É por conta da qualificação. O problema é que nós não encontramos mão de obra qualificada nos Estados Unidos. A mão de obra qualificada está aqui. A China investiu em universidades, formou engenheiros, formou arquitetos, formou designers de produção, formou uma série de profissionais de primeiro nível que são fundamentais para a tecnologia moderna.
E os Estados Unidos não tem nada disso. Porque, claro, na medida em que os Estados Unidos se desindustrializou, para que as universidades iam continuar formando gente qualificada? E para que as pessoas iam querer continuar estudando determinadas profissões para as quais já não havia emprego? Pô, engenharia de produção, mas se não tem mais produção industrial, que diabos que eu vou fazer? O que me pega é que esse é um problema da atualidade. Tipo, a gente tá num podcast discutindo os problemas dos Estados Unidos que estão acontecendo agora. Será que os caras não... Eles sabem que isso tá acontecendo lá? Eles não têm respostas, o que não tem alternativas, não tem opções, não tem planejamento. Fazer mais engenheiro lá, mais engenheiro. Pega os engenheiros da China e leva tudo pra lá. Veja, eles precisam de tempo. Eles precisam de tempo. Essas medidas que o Trump busca adotar, de eficácia duvidosa, ainda assim, para que elas possam ter chance de dar certo, precisa de tempo. O que os Estados Unidos estão fazendo? O que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento? Utilizando a sua principal reserva de força. Ganhando tempo. Qual é a principal reserva de força dos Estados Unidos? É militar. Essa é a reserva de força dos Estados Unidos. Ele vai tentando impor, através de uma combinação de guerra comercial e guerra convencional, ou ameaças de guerra, ele vai tentando impor acordos que façam os Estados Unidos ganhar tempo. Ao mesmo tempo que internamente, o Trump lidera um movimento político cujo objetivo é se perpetuar no poder. Ou com a eleição do próprio Trump no terceiro mandato, que hoje não pode, a Constituição não permite, né? Porque tem uma emenda constitucional que foi aprovada nos Estados Unidos em 1945, quando morre o Roosevelt. O Roosevelt se elegeu em 32, se reelegeu em 36, se reelegeu em 40 e se reelegeu em 44. Naquela época não tinha limites de mandato. Né? Mas ali foi aprovada uma emenda constitucional que limita os mandatos presidenciais norte-americanos a 2, consecutivos ou não, 2 mandatos só. Você vê que o Trump, ele foi presidente de 17 a 21. Antes do Biden. Depois perdeu e agora voltou a ser de novo. Ele é o segundo presidente dos Estados Unidos, se minha memória não me trai, que consegue mandatos intervalados, né? Ou seja, exerce um mandato, perde e volta. O outro foi o Cleveland. Foi o outro que conseguiu isso. Então, os Estados Unidos têm essa emenda constitucional. O Trump quer mexer nessa emenda constitucional. Por isso que para ele é muito importante a vitória nas eleições de 2026, as eleições parlamentares do ano que vem. Isso. De meio período. Se ele tiver maioria, tem analistas que dizem o seguinte: mesmo que ele não tenha maioria constitucional, a maioria constitucional dos Estados Unidos é de 2/3. Essa emenda constitucional sobre o número de mandatos presidenciais, ela poderia ser alterada de 2 formas. Por maioria constitucional ou por algo que nunca foi acionado nos Estados Unidos, mas que a Constituição prevê. Não. Se dos 50 estados da União, 26 aceitarem a mudança. Isso é mais fácil aí. Não é mais. Isso aqui é difícil pra burro. É mais fácil que 2/3. Tem outros quesitos além, né? Esses 26 tem que, para eles poderem aprovar isso, tem uma série de outros mecanismos, mas nunca foi feito. Tem outras travas ali, nunca né? foi usado esse mecanismo. Nunca foi usado esse mecanismo. Então, há analistas que acham que o Trump vai, se ele vencer as eleições, ele vai aprovar a mudança da emenda constitucional, sem maioria constitucional, e vai para a Corte Suprema tentar ganhar no tapetão. Como ele tem um razoável controle sobre a Corte Suprema, pode acontecer. Pode acontecer. Se ele tiver uma vitória eleitoral expressiva, a Corte Suprema pode se acovardar. O que seria, aí sim, se abriria uma porta para mudança de regime político nos Estados Unidos. Dificilmente se poderia dizer que os Estados Unidos continuaria a ser uma república baseada em democracia liberal. Ali se abriria o caminho, concretamente, para uma perpetuação do trumpismo no poder. Caso o Trump não tenha forças para fazer isso, ele vai tentar eleger alguém a ele vinculado. O J.D. Vance, o vice-presidente, ou esse que é o secretário da guerra. Marco Rubio? Não, o Marco Rubio é o secretário de Estado, né? O Marco Rubio não é da patota do Trump? Do Trump, não. Ele disputou, inclusive, com o Trump a indicação pelo Partido Republicano, né?
Depois acabou apoiando o Trump, mas ele é outra patota. Ele é mais ligado aos chamados neocons, aos novos... Mas parece ser uma influência boa. É influência, mas ele não é da patota. Na patota, ele vai querer... Ele tá disputando espaço para ser sucessor do Trump, não resta dúvidas. Mas ele não é da patota trumpista. Ele não é do MAGA. Make America Great Again. Ele não é desse movimento. Quem pode concorrer com o Trump nas próximas eleições? Pelos democratas? Sim. Não tenho a mais vaga ideia. Possivelmente o governador da Califórnia, que é tão expressivo que nenhum de nós três aqui sabe o nome. Como que os Estados Unidos hoje vê a eleição desse novo prefeito de Nova York? Veja, é um fato político importante. É a primeira vez que um prefeito socialista, muçulmano, pró-Palestina é eleito em Nova York. Mas... Com grande parte dos votos dos judeus, Um terço, né? Um terço dos judeus de Nova York. Voto pra caramba, né? Voto. Agora, é um grande fato, né? Mas é um fato limitado. Nova York não é igual aos Estados Unidos. É uma cidade mais uma cidade... à esquerda, assim. Não, é uma cidade fora da média dos Estados Unidos. Ela não é uma cidade com influência nacional, né? É um fato importante, né? Vamos ver o que vai acontecer. Há uma enorme crise nos Estados Unidos, porque o que acontece? Qual é o saldo que levou à vitória do Trump? O saldo econômico, social desses 40 anos de neoliberalismo. Eu tinha falado já aqui, não é? Concentração de renda brutal, desigualdade social, expansão da miséria e da pobreza nos Estados Unidos. Você anda por cidades como São Francisco, tem mais gente morando na rua que em São Paulo. Caraca. Estados Unidos teve um retrocesso social enorme. Enorme, enorme. E as antigas classes trabalhadoras, os filhos, a essa altura, os filhos da classe trabalhadora, vivem pior que os pais. Eu me lembro que eu fui fazer matéria nos Estados Unidos pela primeira vez nos anos 80. E eu já era decadente, a cidade principal ali da indústria automobilística, que é Detroit, né? Detroit já acabou. 80 decadente. Já era decadente. Tem até um documentário aquele documentarista norte-americano chamado Michael Moore. Ele fez um documentário, acho que foi o primeiro documentário dele de repercussão internacional, que foi Roger and Me. É um documentário dos anos 80, é divertidíssimo, porque ele o tempo todo, o documentário é ele tentando entrevistar o presidente da General Motors, exatamente para perguntar para o presidente da General Motors se ele não se envergonhava de estar exportando as fábricas da General Motors para outros países e transformando Detroit numa cidade fantasma. Naquela época ainda, final dos anos 80, início dos anos 90, talvez fosse início dos anos 90, naquela época você ia à casa de um trabalhador norte-americano ligado a uma das grandes fábricas de carros, General Motors, o Chrysler, o Ford. Cara, o sujeito vivia numa daquelas casas de filme, sabe aquelas casas de jardim que não tem nem porteira, porque não tem problema de segurança, com 2 carros, um dele, outro da mulher, se tivesse filho adulto, um outro carro do filho, dinheiro para pagar a universidade, ou pelo menos para tomar crédito universitário e poder ir pagando parceladamente para que os filhos fizessem a universidade. Isso era a vida de um trabalhador, de um operário metalúrgico nos Estados Unidos. Esse operário metalúrgico não existe mais. Os filhos desse operário, e a essa altura até os netos desse operário, puxa, são entregadores do iFood, ou correspondentes, são motoristas de aplicativos, são garçons, são vendedores, não conseguem viver numa região central de nenhuma cidade, tem que viver longe das regiões centrais, não conseguem pagar o crédito estudantil, não conseguem pagar o cartão de crédito. É isso que aconteceu com os Estados Unidos. Claro, o Trump conseguiu apresentar ao povo norte-americano um discurso que, embora representando os interesses de uma fração da burguesia norte-americana, essa fração prejudicada pela globalização, ele conseguiu apresentar esses interesses dessa fração da burguesia como associados
esses interesses aos da classe trabalhadora, dizendo, olha, os democratas, os governos que me antecederam, ferraram com o país, exportaram os empregos para a China, trouxeram os imigrantes, é por isso que você não tem emprego, é por isso que você não tem salário, vote em mim e eu vou botar para quebrar, eu vou botar para quebrar contra a China, eu vou botar para quebrar contra os imigrantes, eu vou resolver, eu vou fazer os Estados Unidos grande de novo. O que quer dizer os Estados Unidos grande de novo? Voltar a roda do tempo para o pré-1980. Voltar aos Estados Unidos para os 30 anos dourados. Quer morar aqui vai ter que comprar o direito de morar aqui, mas aí põe um preço lá em cima e ninguém compra. Claro. Não claro. vende. Claro. Mandou todo mundo embora. Então ele conseguiu fazer com que uma parte muito importante, majoritária do eleitorado norte-americano, inclusive da classe trabalhadora, olhasse para aquela situação e, ao invés de responsabilizar o capitalismo, ao invés de responsabilizar as políticas liberais, ao invés de responsabilizar as grandes corporações, uma grande parte da classe trabalhadora passou a responsabilizar os imigrantes. Pela perda de emprego, pela segurança pública, pelo rebaixamento dos salários, porque os imigrantes aceitam trabalhar por salários menores, e aí você também tem que trabalhar por salários menores, senão você não vai ter um emprego. Pela sobrecarga dos serviços públicos. Então, ele alimentou o pânico sociomoral na sociedade americana. O pânico social de ficar sem emprego, de ficar sem renda por culpa dos imigrantes. E o plano moral, que foi uma manobra inteligente, que era pegar os avanços que os democratas propiciaram no terreno dos costumes e dos direitos civis, expansão do direito ao aborto, uma regulação mais protetiva de determinados grupos minoritários, como os grupos transexuais, pegar essas medidas dos democratas dentro daquilo que a filósofa Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, pegar essas medidas e dizer, olha, esses caras, ao invés de estarem te ajudando, você que é trabalhador, você que tem uma família, você que constrói a riqueza do país, eles estão usando o dinheiro do Estado para fazer coisas imorais, para fazer coisas que atentam contra a religião, que atentam contra Deus. Então ele criou um pânico socio-moral no país. Vou fechar os ID, porque tá financiando essas pautas pelo mundo e tá tirando dinheiro daqui. Isso. Vou romper com a ONU também. O fato é que o próprio eleitorado... O próprio eleitorado do Donald Trump vai se dando conta que é balela. Boa parte dos eleitores do Mandani foram eleitores do Trump nas eleições presidenciais. E já mudaram o voto. Essas manifestações que tiveram contra o Trump nos Estados Unidos, já começa parte dela também eram eleitores do Trump, não eram... Claro, então nada mudou estruturalmente nos Estados Unidos. Como nada mudou estruturalmente, a situação continua extremamente vulnerável para as classes trabalhadoras vão se decepcionando com o Trump e buscando outro caminho. Esses escândalos amorosos sempre abalaram muito, assim. Afetam. Ter vazado esse namoro do Trump com o Bill Clinton deu uma... isso é falso, né? É falso nada, Breno. É falso. Não. Será? Você viu o e-mail lá? Eu não vi. Você falar, eu acredito. Esse Epstein, ele é um mitômano. Tem muita coisa ali que é da pá virada. Não boto nenhuma fé nisso. Eu só acredito se o Putin falar. Breno Altman falando ao vivo que é falso. Então, depois eles ficam falando que o Altman é enviesado. Tudo que o Breno fala, eu já falei isso aqui antes. Tudo que uma pessoa que tem mais conhecimento do que eu fala, eu fico tendencioso a aceitar. Só que eu tenho que conflitar alguma coisa aqui. E aí o Breno fala isso, eu tenho que falar, eu não acredito, só se o Putin falar, porque diz que o Putin tem a foto também. Não. Tem muita, novamente, a máquina... mas o Putin é isso que eu li ali, a máquina da teoria da conspiração, ela é azeitada, né? Inventa muita história. E esse Epstein, veja, o que era o Epstein? Você já conversou com ele? Nunca na vida. Só porque ele era judeu? Não. O Epstein. Mas você tem o telefone dele? Não, nunca tive. Mas ele já morreu. O Epstein, ele era um cara... Do que ele vivia, o Epstein? O Epstein era... De rolo aí. Ele vivia de rolo. Ele vivia de conexão. Isso. Você com você. Fazendo lobby lá no... Então, como é que um cara como esse
que ele precisa fazer, um cara como esse, para ter uma boa carteira de clientes? Ele precisa mostrar para aquele que não é cliente como ele é poderoso. Não, como ele é poderoso. Como ele tem na mão dele o Clinton, o Trump, não sei quem, porque aí o cara que ainda não é cliente ouve as histórias do cara e diz, não, pô, isso é quente, isso é bom. Isso é quente, isso é bom, eu também quero estar no clube, né? Então, esse Epstein mentia muito. Entendi. Não fazia parte, todo sujeito que vive de networking mente muito. Não é? Mente muito. Porque como é que o cara se aproxima de alguém cheio da grana? Com muito poder. Uma das maneiras é dizer, olha, eu já atendo, já resolvi problemas, já tirei uma encravada de uns caras poderosos também. Eu tenho aqui na minha listinha de telefone, pô, ex-presidentes, reis, príncipes. Você não quer estar nesse clube? É um belo de argumento, não é? Opa! Um belo de argumento. Sou um cara do mercado financeiro, eu sei fazer o dinheiro girar. Eu conheço aplicações de primeira linha para você. Porra, meu cartão de visitas, meu portfólio é cheio de gente importante. Então ele mentia muito. Essa história do Trump com o Clinton... Breno, mas você é um jornalista importante. Você navega nos bastidores, você escuta histórias. Você sabe que essas coisas acontecem. Não, em todos os lugares essas coisas acontecem, mas a gente tem que considerar como verdade só aquilo que pode ser provado. O que não é provado não é verdadeiro. Essa é a regra básica do jornalismo. O jornalismo não pode viver de especulação. Tá, mas... Nem a justiça, nem o jornalismo podem viver de especulação. Se tem fatos verdadeiros, então a probabilidade também é que... Falando de probabilidade também. Eu acho isso... primeiro, não há nem indícios de que Trump e Clinton tivessem qualquer tipo de contato social entre si. Qualquer tipo. Nunca foram sócios em negócios, Zero. Basta sociedades secretas, Estados Unidos adora essas sociedades. Veja, não há nenhum indício que isso tenha acontecido. Para mim seria legal, como pessoa de esquerda, dizer, porra, é isso aí, existe, mas, cara, eu tenho, o meu principal, o meu maior partido é a verdade. Eu vivo disso. Eu não posso vir aqui e falar uma coisa que não seja verdadeira. Ou que, pelo menos, eu tenho que achar que é verdadeira. Aqui no Brasil já rolou coisa parecida, não já? Essa história que era uma invencionice do Epstein. O Epstein foi num e-mail que, através do Noam Chomsky, ele recebeu uma ligação do Lula quando o Lula estava preso. A história já caiu por terra, porque aí se descobre com muitos testemunhos de que todo mundo teve que deixar os seus celulares na porta da Polícia Federal, nenhum celular entrou para a cela. Depois, a esposa do Noam Chomsky, que é uma brasileira, a Valéria, desmente taxativamente essa história, né? Enfim, o Epstein mentia muito. Pô, nem era essa que eu tinha me referido. Eu não sabia que tinha ligação do Lula com o Epstein. Sabia sim. Eu também sabia. Eu ia falar se eu não falasse. Não, eu saiu a conversa de que a gente já tá caminhando no final. Joga a galera na conversa aí. Vamos jogar. Eu tava caminhando aí pra, tipo... Você sabe que já rolou em Brasília, né? Tem reportagem de parlamentar dentro do Congresso Nacional que o cara montou no gabinete dele em Brasília, assim, uma suíte com banheira, hidromassagem e fazia negócio ali. Dentro do parlamento? Tem matéria disso aí, eu já vi isso na internet. Eu não acredito nisso. Eu vou pegar e vou te mandar isso. Eu não acredito nisso. O lugar no Brasil que tem mais câmeras é o parlamento brasileiro. Eu vou pegar e vou te mandar isso aí. Tem até o nome do deputado, cara. Eu já olhei e achei uma vez o nome do deputado. Eu não vou dizer que não é verdade, porque eu não conheço essa história. Não viu, né? Sim. Mas eu acho muito improvável. Pra que o cara precisa fazer isso no gabinete dele? Rapaz, isso é influência, isso é poder. Você faz isso num hotel. Você pega o negócio, o cara aluga uma registra. casa. Não, mas, cara, eu acho que toda vez que a pessoa vai fazer uma coisa indevida, uma coisa ilegal ou uma coisa imoral, ela esconde, né? Fazer no gabinete não é exatamente o lugar pra esconder. O cara tem que estar meio doido. Pode ser, eu não tô negando. Eu tô só dizendo que eu acho o que você fala. É tipo assim, o cara chega lá no Congresso, aí você vira e fala assim, vamos ali pro meu quarto ali. É meio...
Não. E até porque todo mundo que convive ali saberia que era um quarto. Aí você sai do quarto e fala assim... Ah lá, hein, Brenão? Tava lá no quarto com o cara, hein? Não dá. No parlamento brasileiro, a gente não duvida nada. Tem isso. Mas eu acho, assim... pouco crível, mas pode ser. Tá. Pode ser. Colocar a galera na conversa, tem algumas mensagens aí pra gente hoje aqui. O Gustavo, que é membro do canal, falou aqui, ó. Se tem Breno, tem superchat. Os Estados Unidos se degenerou através do tempo. Sobretudo depois das grandes guerras ao se tornarem potência. Na verdade é uma pergunta. Os Estados Unidos se degenerou através do tempo, sobretudo depois das grandes guerras ao se tornarem potência. Foi o que a gente conversou aqui, né? Ou era inevitável a atual plutocracia levada à última consequência? Olha, eu acho que os Estados Unidos foram ao longo do tempo se tornando, ao mesmo tempo, um Estado imperialista e uma república plutocrática. Os Estados Unidos não são uma democracia, são um Estado imperialista e uma república controlada pelas pessoas que detêm as grandes riquezas. Plutocracia quer dizer isso, né? A ditadura do dinheiro. Eu acho que essa é a natureza dos Estados Unidos já há mais de 100 anos. E acho que está escrito na natureza dos Estados Unidos, especialmente no pós-guerra, essa crise que ele está vivendo agora. É a crise do próprio capitalismo na sua fase imperialista e na sua etapa de financiarização. Né? Eu acho que essa não é uma... a crise atual norte-americana não tem a ver com decisões erradas, exclusiva ou principalmente. Tem a ver com a própria dinâmica da acumulação capitalista num país imperialista como os Estados Unidos. Ou seja, aquilo que a gente veio conversando ao longo de todo o episódio. Uma gigantesca acumulação de capital. O que vai fazer com esse capital? Esse capital passa a ser a relação social dominante. Esse capital precisa se rentabilizar. Para esse capital se rentabilizar, vale tudo. Esse capital, para se rentabilizar, ele precisa ser imperialista, ele precisa reduzir custos de produção para manter margens de lucro, ele precisa da indústria financeira para poder ganhar através dos distintos derivativos do mercado financeiro. Né? Ele precisa de privatização, ele precisa de redução de imposto, ele precisa de baixos salários, e ele vai concentrar renda, ele vai concentrar riqueza, e ele vai gerar a crise que gerou. As decisões erradas têm um peso, decisões melhores ou piores podem ser tomadas, mas a dinâmica estrutural do imperialismo é a da crise. Se algo não for feito, você acredita que os Estados Unidos pode perder a hegemonia do dólar? Sim, está em curso isso, né? Os Estados Unidos são uma potência imperialista decadente. Veja, vamos tomar cuidado com os prazos. O Império Romano teve uma decadência que durou 1000 anos. Entre a queda do Império Romano no Ocidente, no século V, e o fim do Império Romano no Oriente, no século XV, foram 10 séculos, né? Então foi uma decadência longeva, né? Uma decadência longa. O mundo de hoje é muito mais rápido, mas os Estados Unidos possuem reservas de poder militar, financeiro, cultural, petróleo, né? Então nós não estamos diante de um colapso iminente. Quem acha isso está sonhando. Né? Os Estados Unidos possuem gigantescas reservas de força. E gigantescos mas problemas. A tendência norte-americana é de enfraquecimento. E é uma tendência muito potente. E a tendência da China é de ascensão. Então, o cruzamento vai acontecer nas próximas décadas. Essa é a tendência principal, é haver um cruzamento. Quem está em cima... Não tem uma música que tem essa letra? Os de cima... Os de cima, baixo, sabe, o de baixo. Bom. É isso. Mas eu ia falar sobre isso. Eu acho que a galera fica esperando os Estados Unidos cair. Eu acho que vai ser mais fácil a China continuar subindo e chegar lá do que você visivelmente, eu falo, sabe? Ele vai continuar se segurando, se engolfinhando ali. Não que ele não continue descendo. É que eu não acho. Mas é que eu acho que a China chega antes dele cair, Vamos sabe? brincar de ela geometria? chega onde ele tá sem ele cair. Vamos brincar de geometria? Uhum. Eu não acho que a situação seja duas paralelas, em que um está competindo com o outro.
Não é já isso. Não é mais. É um efeito natural. Não, eu acho que é de confrontação, porque os Estados Unidos escolheram como estratégia a confrontação. Os Estados Unidos não estão competindo com a China. Os Estados Unidos querem deter o desenvolvimento chinês e os instrumentos que os Estados Unidos estão dispostos a usar são os mais belicosos possíveis, da guerra comercial à afronta militar. Isso é um grande. Os Estados Unidos, e outra vez, é a dinâmica do capitalismo norte-americano que empurra para isso. Qual é o setor mais dinâmico do capitalismo norte-americano? Mais dinâmico do capitalismo americano? Quem disse isso foi o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, quando fez seu discurso de despedida em 1961, mais anos após do Kennedy. capitalismo americano. O complexo bélico-industrial. Tá. Do que depende o complexo bélico-industrial? Do que ele vive o complexo bélico-industrial? Tanto é que eles renovam as armas fazendo algumas batalhas. Do que vive o complexo bélico-industrial? Da guerra. E esse complexo bélico-industrial é um fator decisivo. O Eisenhower, quando ele sai do governo, né, Eisenhower foi o chefe de Estado-Maior dos Estados Unidos, depois de Grant, talvez o general mais afamado dos Estados Unidos. Eisenhower, como Grant, vira presidente dos Estados Unidos. E Eisenhower, no discurso de despedida dele, alertou para o perigo que era o complexo bélico-industrial, que o complexo bélico-industrial poderia passar a dirigir os Estados Unidos e conduzir os Estados Unidos conforme seus interesses. Que é o que nós estamos vendo. Mas não é só você e os generais antigos que sabiam disso. Todo mundo sabe. Tanto é que a China, não por acaso acredito eu, começa a mostrar sua força militar e propagandear isso para o mundo inteiro. Claro. Já é um fator não mexa aqui, porque se você, numa guerra, vamos pensar no financeiro ou comercial, como os Estados Unidos já vem fazendo, beleza, é um acordo entre cavaleiros, você aceita o jogo e tudo mais. Se você força isso, estica ainda mais para uma guerra bélica, eu tô pronto a te enfrentar do mesmo jeito. Mas eu não tenho dúvidas de que a estratégia norte-americana é esticar a corda e, se necessário, a guerra. E a China sabe disso. Porque os Estados Unidos... Ela está pronta. Veja, ela não está pronta. Os Estados Unidos têm um poderio militar muito superior ao da China. Escute. O poderio militar dos Estados Unidos é muito superior ao da China naquilo que é essencial para o que seria uma guerra contra a China. O que é essencial? O controle dos mares. Rapaz, a China acabou de lançar um porta-aviões. O controle de última geração, bruto. Rodrigão, se você olhar... Ele é apaixonado. Se você olhar, você tem um grande site que dá todas as informações militares do mundo, que é muito prestigiado, chama Global Firepower. Certo. Tá bom? Ali tem as medições de quem são os exércitos mais poderosos e o que tem cada exército. É um site muito legal para você obter informações. Global Power Fire. Global Firepower. Global Firepower. Tá, poder de fogo global. Uhum. A marinha norte-americana é muito mais poderosa que a chinesa ou que a Rússia. A aeronáutica norte-americana continua a ser muito mais poderosa do que a da China e da Rússia. A Rússia tem um arsenal nuclear que equivale ao dos Estados Unidos. É até maior, né? A Rússia tem no que diz respeito à capacidade de mobilização do exército, tanto China como Rússia são superiores aos dos Estados Unidos. Mas o poder militar tecnológico dos Estados Unidos é muito superior ao da Rússia e da China. O que fez os Estados Unidos irem para uma estratégia agressiva contra a China? Quando há quase 15 anos atrás, os chineses falaram o seguinte: eles estabeleceram as metas dos 2 centenários. Um centenário era o da fundação do Partido Comunista, em 1921 e 2021. O outro centenário da Revolução Chinesa, 1949 e 2049. A meta do segundo centenário, o centenário da Revolução Chinesa, é ter uma sociedade próspera e justa e socialista, moderadamente próspera e justa, e uma força militar imbatível. Os Estados Unidos olharam e disseram: nós não vamos esperar 49. Nós vamos ir para o terreno brigar com a China já. Quando a China ainda não tem uma força militar imbatível, quando ainda não é uma sociedade
que atingiu as metas do segundo centenário. Então os Estados Unidos precipitaram em relação à China e aos seus aliados, porque nós temos que levar em conta a Rússia, né? E agora a América Latina, a Venezuela é um aliado da China na América do Sul. Os Estados Unidos resolveram precipitar uma estratégia de conflito. Essa estratégia de conflito pode levar à Terceira Guerra? Sim. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que os Estados Unidos resolveu adotar uma estratégia belicista, aproveitando do fato de que suas capacidades militares ainda são superiores aos do bloco liderado pela China. Especialmente no que diz respeito à guerra marítima, porque aí a gente tem que olhar para o mapa. Ou seja, a guerra marítima ela é fundamental naquele ponto de clivagem que poderia levar a um conflito entre Estados Unidos e China. Qual é o ponto de clivagem? Taiwan. Qual é o pretexto de um ataque norte-americano à China? Se a China resolver recuperar Taiwan à força. Taiwan já sinalizou isso algumas vezes, hein? Não, a força não. A China sempre diz... Tem um contrato ali vai ser cumprido. A China diz o seguinte, que não aceita que Taiwan declare independência e muito menos que potências estrangeiras protegem a independência do Taiwan. Se isso acontece, a China responderá pela via armada. Mas a China não utilizará a via armada para devolver Taiwan para a República Popular da China. A China considera Taiwan uma região rebelde e não um país. Uma região pertencente à China, mas rebelada desde 1949. Os Estados Unidos têm apoiado economicamente, militarmente e com inteligência Taiwan. Taiwan seria o epicentro mais provável de uma crise entre China e Estados Unidos. Taiwan é uma ilha. Pena que a gente não tem aqui um mapa, né? Mas Taiwan é uma ilha. Sim. Qual é a forma principal da guerra entre os Estados Unidos e a China se o centro de gravidade dessa guerra for Taiwan? É a guerra marítima. Então, a China está correndo para reduzir sua distância em termos marítimos. Olha só que beleza. Pô, Pedrão é demais. Pedrão. Então aqui, ó, se o pessoal vê, vai ver, ó, Taiwan aqui é uma ilha. Então, o epicentro de um conflito entre China e Estados Unidos seria ao redor de Taiwan. Se isso acontece, os Estados Unidos utilizaria sua marinha, seria apoiado pelo Japão, que está lá ao norte, e agora tem uma primeira-ministra que está falando em rearmamento do Japão e em defesa de Taiwan, caso a China resolva incorporá-la. Então, está aqui Okinawa, que é uma ilha pertencente ao Japão. Se a gente subisse mais um pouquinho, a gente ia ver o Japão. E aqui nós temos a China continental. Ali, cadê o Japão? Tá aqui, ó, Japão. Bem no cantinho. Japão, Coreia do Sul, Mar da China Oriental e Taiwan. Então, o conflito principal é marítimo. Então, a China, ela está lançando novos porta-aviões, novas embarcações, novos navios de guerra, porque ela precisa reduzir a enorme distância que os Estados Unidos têm em termos navais. Eu preciso falar duas coisas. A primeira é pro Robertinho, que falou, pô, a China é imperialista. Taiwan é como se fosse um estado da China, é como se fosse o Brasil brigando pelo Rio Grande do Sul, ou o Brasil brigando, sei lá, tipo, Fernando de Noronha. Né? Em 49, Chiang Kai-shek sai da China, vai para Taiwan, e por isso o Breno falou que é considerado um estado rebelde, porque quem se rebelou da Revolução Chinesa foi para lá, a China só respeitou, falou, ó, fica aí, lá na frente a gente se anexa de novo. E agora, o que eu tenho que falar pro Breno Altman... que, assim, você vai ensinar, não opinião, só eu, você vai ensinar até o Breno. Não, eu vou falar a opinião, assim, na minha opinião, guerra não é só indústria bélica. Guerra é indústria de transformação, indústria de energia, né? Se você for falar de energia, a China já ultrapassou os Estados Unidos 20 vezes na produção de energia, até mais. Tenho total acordo contigo, que a guerra não se limita à disputa militar. Agora, não se deve subestimar. Isso aqui é igual a luta de boxe. Qual é o principal erro que alguém pode cometer na luta de boxe? Calado, você é primo do Éder Joffre, né? Qual é o principal erro? A subestimação do adversário. Eu já vi campeões que subestimam seus adversários e vão beijar a lona.
Então, os Estados Unidos não podem ser subestimados. E a China não subestima os Estados Unidos. Não, eu sei disso. Não Mas tem um ponto que você já falou aqui, de outras guerras, e aí quando você mostra o mapa, e é interessante a gente ver o mapa, porque fica muito mais entendível, é que o confronto acontece no mar, mas numa proximidade muito pequena da China, ou seja, os danos no país da China, eu acredito que serão muito maiores, porque para ela chegar lá nos Estados Unidos, ela ainda tem que fazer uma travessia gigantesca. Não, a China nunca faria uma guerra estratégicos. Não, mas espera, a China jamais faria, como jamais fez na sua história, com uma exceção na sua história moderna, a China não faz guerra de agressão. A China faz guerra defensiva. Então, as guerras que a China enfrentou, as guerras contra o Japão, foram guerras para expulsar um invasor. A única vez que a China adotou uma estratégia de guerra ofensiva, de ocupação de outro território, tomou uma surra, que foi em 79, quando a China invade o Vietnã. E o Vietnã botou a China para correr. 3, 2, 1, creu! Botou a China para correr. Ele é igual você achasse, não, o De Joffre ele é baixinho, eu vou lutar boxe com ele. Não, o Vietnã é um caso à parte. Ele é brabo. O Vietnã, eu já fui fazer matéria no Vietnã, eu já fui ao Vietnã acho que umas 3 vezes. Uma das vezes eu fiquei fazendo matéria lá em 2010, tem 15 anos. Eu fiquei uns 40, 50 dias no Vietnã. De norte a sul, de leste a oeste. De leste a oeste é fácil no Vietnã, porque ele é uma tripa, né? Igual o Chile, né? Então, de norte a sul. É um país importante, né? Sim. E eu tive a oportunidade, como jornalista, de ir a lugares que normalmente nenhum jornalista vai. Entre eles, a Escola Superior de Guerra do Vietnã. E fui visitar um exercício no qual funcionários da administração civil do Vietnã se transformam em milícia armada para defender o país. Eu nunca vou esquecer da cena. Eles me levaram para um complexo administrativo, que é uma espécie de pentágono, né? O desenho parecia o pentágono. Entendi. Né? E ali trabalhava acho que uns 25 mil funcionários públicos. Baixinho, vietnamita, alguns com gravata, o pessoal do escritório. Aí toca uma sirene. A sirene tocou, sei lá, me lembro se era acho que era no meio da tarde. Não, no fim da tarde. Tocava lá às 6 da tarde, 5 da tarde, tocou a sirene. Esse complexo administrativo, do lugar onde eu estava, pelas paredes de vidro, eu podia ver as pessoas correndo, descendo pelas escadas. Deu uns 10 minutos, se tanto. Todos os 20 mil, 25 mil funcionários estavam no átrio do Pentágono, ali no meio do Pentágono, uniformizados, com fuzil no ombro e prontos para um exercício de combate. É outra história. Eles têm 1000 anos de... Tinham, né? O maior intervalo do Vietnã sem guerras é agora, 50 anos. Nunca o Vietnã tinha ficado 50 anos sem guerra. Então eles são... Você vai a Hanoi, que é a capital do país, eles têm algumas imagens religiosas, né? Poucas, mas tem. Todas as imagens de deuses que tem ali no Vietnã são de deuses da guerra. Não tem essa história de Deus da candura, Deus da santa do amor, lá é God of War mesmo. Tudo de guerra. Tudo da guerra. Então é um país, é uma outra história. Mas isso é um outro episódio. Vamos. Senão a gente não sai daqui nunca. Nossa, vai não. Tem pedido aqui já pro próximo também, ó. Breno, primeiro tem a pergunta aqui do Gustavo. Breno, uma nova guerra de secessão é provável? Nos Estados Unidos? Não há indícios disso, né? Mas não se pode descartar. Porque os Estados Unidos têm um desenho geográfico que expressa também a divisão política entre norte e sul, né? Continua a haver... Se você olhar bem, as manchas pró-Trump e anti-Trump, elas formam 2 blocos, né? Então, essa é uma geografia propensa à guerra civil. Quando você tem mistura entre os estados mais pró-Trump e mais anti-Trump, é mais difícil. Mas no caso norte-americano, você tem um desenho propício à guerra civil. Agora, não há indícios de que isso esteja em curso. Se acontecer, é pior ainda, né? Acho que é a pior coisa que poderia acontecer. O Tony Dunkel mandou aqui também. Quero história da China comunista com Breno e 3 irmãos. Aí uma dica para nossa próxima live aí.
E o Jossi Silva mandou tem gente muito melhor que eu pra falar sobre isso. Breno, não dá vergonha Lula não romper com Israel e financiar o genocídio via relações comerciais e agora nada fazer contra a agressão à Venezuela? Já se posicionou muito contra isso, né? Já falei bastante. Agora, deixa eu só fazer um reparo, veja só. Eu gostaria que o Lula rompesse relações com Israel, ponto. Já me posicionei muito sobre isso. Agora, não é real que ele financia o genocídio. De fato, houve primeiro, os fluxos de comércio entre Brasil e Israel são mínimos. Segundo, que a principal denúncia que havia contra o Brasil, que era de fornecimento de petróleo, houve de fato um crescimento de 51% do fornecimento de petróleo do Brasil, comparando 24 com 23. Em 25 zerou o fornecimento de petróleo. Alguns dizem que haveria uma triangulação, que empresas, que não a Petrobras, mas que empresas que extraem petróleo no Brasil estariam exportando para uma refinaria da Itália e essa refinaria que vende para Israel. Pode ser. Mas o Brasil, naquilo que é controlável pelo governo brasileiro, não existe mais exportação de petróleo. Existe algum nível de comércio e eu gostaria que fosse rompido. Né? Mas se você comparar a postura do governo brasileiro com todos os outros governos do sul global, com exceção da Venezuela, de Cuba, talvez da Colômbia, é a postura mais claramente contrária ao genocídio do Lula. Do ponto de vista da vocalização da crítica ao genocídio, até de medidas práticas. O Brasil tomou umas medidas práticas tímidas, mais práticas, né? Eu queria fazer esse reparo, né? Eu gostaria que houvesse ruptura. Acho que tem que fazer ruptura. Acho que esse é o caminho correto para para pressionar pelo fim do regime sionista. Mas não é correto dizer que o Brasil é cúmplice do genocídio. Isso aqui é uma, digamos assim, é uma hipérbole propagandística, né? Dessa que se usa na luta política, um exagero, né? A hipérbole é um exagero, assim, para chamar a atenção. Alguns acreditam nisso, outros sabem que estão fazendo puro exagero, mas eu sou com exceção do futebol, talvez, eu sou um homem comedido nos exageros, positivos ou negativos. A Camille mandou aqui, Breno, você me dá orgulho e é um professor maravilhoso. Eu não sou professor. Deixa eu corrigir. Eu não tenho nem de... Rodrigão, deixa eu esclarecer para que os professores não se ofendam comigo. Eu sou um jornalista. Eu não tenho nem diploma superior para ser professor. Eu não conseguiria nem emprego de professor. Tá bom. Você viu que o governo Lula contratou alguns influencers no Brasil para falar bem do governo? Eu também... Eu tava conversando com a Carol sobre isso e ela falou que, na verdade... Carol Sardá. Na verdade, não foi contratada eu já entrevistei direto. A Carol. Eu gosto dela. Ela falou que, na verdade, ela não foi contratada direto pelo governo Lula, ela foi contratada por uma agência para falar sobre essa questão do imposto de renda de R$5.000. E aí ela gravou um vídeo e acabou fazendo collab com a página do GovBR, né? Bacana, legal. Mas eu acho que o Lula tinha que contratar você pra limpar a barra do governo Lula. Mas eu não aceito contratos desse tipo. Você ia falar tipo. Bem pra caramba. Assim, eu não aceito contratos desse tipo porque isso mataria meu papel de jornalista. Nunca aceito isso. O Opera Mundi recebe anúncios do governo, por exemplo. Mas jamais isso pode ter como contrapartida a nossa linha editorial. Se botar isso sobre a mesa, fica sem anúncio. Isso pode estar no contrato. Não. Sei lá, teve um jornalista recente que foi contratado para ir para Brasília conversar com o Lula. Veja, eu não tenho nada contra... Você poderia fazer isso muito melhor. Eu não tenho nada contra com quem faz isso individualmente, influencers, jornalistas. Agora, eu não posso fazer isso porque eu dirijo, sou publisher de um meio de comunicação. Então, qualquer contrato individual que eu fizesse, eu comprometo o meio de comunicação que eu dirijo. E o meio de comunicação, ele não pode negociar suas posições editoriais em troca de pagamento, ou acabou a credibilidade jornalística. Eu te entendo. O Justiniano Meyer mandou aqui também, imaginando Henry Wallace como sucessor de Roosevelt, algo improvável pode ser considerado comunista à época? Imaginaria uma história diferente? Um Estados Unidos melhor? Eu não entendi a pergunta.
imaginando que Henry Wallace, como sucessor de Roosevelt, deve ser algum presidente, algum candidato a presidente que concorreu com Henry Roosevelt, Wallace. Não estou lembrado quem é. Algo improvável por ser considerado comunista. Quando a gente não sabe, a gente pesquisa. Vamos ver quem é Henry Wallace aqui para poder aí, responder. Às vezes a memória, a essa altura da noite, eu já tenho direito da memória falhar. Henry Wallace. Aí, viu, Breno? Quem tá? Henry Wallace. Henry Wallace. Tinha um cara que foi dirigente do Partido Comunista Norte-Americano que era Wallace. Sucessor de Roosevelt, se ele fosse. Ah, o vice-presidente dos Estados Unidos. Certo, olha só, me pegou. Henry Wallace foi vice-presidente dos Estados Unidos de 41 a 45. Na gestão de Roosevelt. Tá aí, me pegou. Quem era o vice. Não tenho a mínima ideia do que teria acontecido se ele tivesse assumido. O fato é que ele foi substituído pelo Harry Truman, né? Quantos presidentes dos Estados Unidos foram assassinados? 4, né? Foram 4? Mas tentativa de assassinato foram vários, né? Porque, acho que 4. 3, né? 3 ou 4. E tentativa foram vários, né? Mais umas 3 ou 4 tentativas. Muito mais, eu ia falar com mais de 20 tentativas. Não, mas aí, incluindo conspirações que não viraram tentativas. Entendi. As tentativas reais tiveram efetividades, foram... O Reagan teve tentativa, o Gerald Ford teve tentativa. Que eu me lembro assim, mais recente. O Trump teve aí. Né? O Trump teve o Trump não era presidente, né? Mas não era presidente ainda. Ah, verdade. Na verdade que eu vi que foram quase 30 tentativas, foram de candidatos a presidente. Candidatos a presidente. Agradecer o superchat do username. O Leandro Ferrari, que é membro do Três Irmãos, mandou aqui. O que foi a Aliança para o Progresso? Foi uma política desenvolvida pelo John Kennedy, para tentar melhorar as relações com a América do Sul, com a América Latina, depois da Revolução Cubana. Era visível que a deterioração da situação econômica e social da América Latina levava água para o moinho da esquerda. E aí os Estados Unidos ofertaram uma série de investimentos e créditos para ajudar no desenvolvimento econômico da América Latina. Mas eram créditos e investimentos que, ao fim e ao cabo, eles reforçavam o controle norte-americano sobre a economia latino-americana, e os benefícios sociais que traziam eram muito marginais. É uma política que fracassa. Né? É uma política que fracassa e que é interrompida depois. O Justiniano mandou aqui também. Na média, entendemos que os Estados Unidos não foram bons para nós. Mas você conseguiria citar algumas coisas que foram boas? O cinema norte-americano tem muita coisa que eu gosto. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Calma. Gente, deixa eu deixar claro aqui uma coisa. Vou deixar claro aqui uma coisa. Eu não sou anti-americano. Eu sou anti-imperialista. Eu adoro os Estados Unidos. É uma pena que provavelmente eu tão cedo não volte a ter visto. Será que bloquearam seu visto? Não sei, meu visto acabou há algum tempo, eu não renovei. Tá. Eu tenho uma enorme apreciação pela história norte-americana, como vocês devem ter reparado. Uma enorme apreciação pela música norte-americana, pelo cinema norte-americano, pela cultura em geral dos Estados Unidos. Tenho muitos amigos norte-americanos. Considero que o jornalismo norte-americano provavelmente é o de maior qualidade no planeta, é o mais bem feito do planeta, historicamente, embora tenha todas as manipulações. Eu considero que os Estados Unidos é um país fascinante. Agora, eu considero que o que eu não gosto dos Estados Unidos é o imperialismo, é o capitalismo. Dos Estados Unidos, eu já fui muitas vezes aos Estados Unidos, já viajei aquele país por um bocado de lado, para cima, para baixo, para o norte, para o sul, já fiz matéria nos Estados Unidos, já fiz matéria nas cadeias norte-americanas. A matéria que eu mais gostei de fazer foi em 2014, uma reportagem sobre os presos políticos nos Estados Unidos, que me deixaram entrar nas penitenciárias com segurança máxima de Nova York.
Você conversou com os Panteras Negras? Claro, também, né? Eu fiz várias entrevistas com os Panteras Negras que estavam presos. Naquela época, eu consegui fixar uma lista de 59 presos políticos, alguns deles presos desde os anos 60, início dos anos 70, outros desde os anos 80. Portanto, presos há quase 40, 50 anos. Eu fui a 3 grandes prisões dos Estados Unidos, inclusive a lendária Ática, onde houve a grande rebelião dos presos nos anos 70. Entrevistei várias lideranças dos Panteras Negras e de outros grupos revolucionários dos Estados Unidos. Então eu considero um país fascinante. É um país que... Veja, a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, Rodrigão, eu tinha acabado de vir da União Soviética. Isso era 1988, 87. Aí eu cheguei em Nova York, eu nunca tinha estado em Nova York. Eu tinha, então... Quantos anos eu tinha? Eu nasci em 61, tinha 26 anos. Eu me lembro que eu fiquei uma semana em Nova York, 10 dias, sem pegar táxi, sem pegar metrô e sem pegar ônibus. Eu só andava. E eu olhava aqueles prédios em Nova York e eu dizia, putz, vai ser difícil a gente vencer isso daqui. Olha o que o imperialismo proporciona para esse lugar. Eles são muito poderosos. Eu ficava assustado. Falei, puta, como é que nós vamos derrotar esses caras? Pois é, eu te entendo, assim, né, gostar do cinema americano, foi o contexto que a gente foi criado, né, a gente consumiu isso a vida inteira. Você sabe, o meu contexto é até o oposto, eu fui educado a ser anti-americano, meu pai falava vários idiomas, não falava inglês, e não aprendia inglês porque era anti-americano, anti-imperialista e anti-americano. Meu pai falava uns 7, 8 idiomas, não falava inglês. Seu pai não tinha essa admiração que você tem. Depois, já velho, ele falava inglês. Tá. Ele aprendeu inglês, assim, porque eu sei que a primeira vez, ele foi uma vez a Nova York, ele aceitou ir para Nova York. Até então ele não aceitava. Então eu fui educado. Quando eu era garoto, eu botava... Bom, não é norte-americano, mas era cantado em inglês. Eu botava um disco dos Beatles, eu botava um dos Rolling Stones, eu queria ouvir Elvis Presley, ou queria ouvir... não sei, Janis Joplin. Meu pai, o que você tá ouvindo essa porcaria? O que você tá ouvindo essa porcaria? Caralho. Seu pai era foda. Entendeu? Então, pode falar, então eu fui educado numa certa aversão à cultura norte-americana e aos Estados Unidos. Meu pai só gostava daqueles norte-americanos que tinham história militante. E era um grande... Eu me lembro que meu pai... Eu também gosto muito. Meu pai gostava muito de um personagem que é um dos grandes personagens da história. Chama Paul Robeson. Paul Robeson foi um dos maiores cantores da história. Ele era um barítono. Foi ator de cinema. Foi o primeiro negro a fazer o papel de Hamlet na Inglaterra, de Shakespeare. Foi um grande jogador de futebol americano. Um dos maiores craques da história do futebol americano, na sua fase amadora. E era militante comunista. Paul Robeson. Então, Paul Robeson, eu me lembro que havia um culto assim na minha casa ao Paul Robeson. E claro, e outros personagens da cultura comunista norte-americana, que é vasta, não é? Então eu me lembro que eu era garoto, eu li várias vezes um livro fascinante. Hoje eu estava até fazendo uma entrevista, hoje não, né? Ontem, estava fazendo uma entrevista com o Milton Ratum, e a gente descobriu que gostava do mesmo autor, o Michael Gold, Judeu Sem Dinheiro, era um escritor norte-americano fascinante. Não, os Estados Unidos têm uma literatura impressionante, eu não tenho nada contra os Estados Unidos. Eu fui formado nessa cultura de só ter simpatia por quem era de esquerda nos Estados Unidos, mas com o tempo eu ampliei as minhas simpatias. Eu tenho muitas simpatias por quem não é de esquerda nos Estados Unidos. Eu não sou um anti-americano. Quem é mais comunista? Você, seu pai, seu avô ou o Tom? Como é que você mede isso? Pelas ideologias, assim, pelos pensamentos, pelas ideias, né? Pelas ideias dá pra medir. Eu tenho certeza que você sabe quem é. Não sei dizer. Você tem tatuagem? Tatuagem? Não. Nenhum. O que fizer a primeira é o que é mais. Você tem que levar em conta, Robertinho, que meus não é porque eles não tem jeito de medir, não entendeu? É isso, tem uma brincadeira que eu fiz aqui. Meu avô e meu pai... vai pensar que eu tô falando? Eu tenho a impressão que seu pai era mais comunista do que você e que seu avô. Eu tenho essa impressão. Não, acho que não é difícil saber. Meu pai e meu avô
materno e paterno, eles vêm de uma época em que o Partido Comunista era clandestino. Então era proibido ter tatuagem ou qualquer forma de identificação, porque se você fosse preso, você tinha que dificultar a vida da polícia e não facilitar. Ter tatuagem é uma forma de facilitar. Sim. Ah, o fulano com aquela tatuagem é que a gente está procurando, né? Então, além do que até a minha geração, na geração do meu filho é diferente, mas até a minha geração, tatuagem era coisa de marinheiro ou de preso, né? Sim. Não era uma coisa comum. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Meu filho também não tem nenhuma tatuagem. Acho que não tem. Vou perguntar pro Tom isso aí. O Tom vai me falar quem era mais comunista. O mais velho tem tatuagem? Também não, eles não têm tatuagem. Verdade que os confederados muito admiravam... Ele vai responder, o Tom, que é meu filho, pessoal, vai responder que é meu avô. Sério? Meu avô materno, porque ele conheceu meu avô materno. Tá, vou perguntar pra ele. O Justiniano perguntou aqui também, é verdade que os confederados muito admiravam Dom Pedro II? Os confederados é muita gente, né? Existia uma história de conexão de certos grupos confederados com Dom Pedro II. Mas são histórias... Justiniano falou aqui, petróleo em meados do século XIX, nem carvão tinha direito. Dá 0 pra ele. Foi mal, velho. Não me dou muito bem com datas. Nem De Volta para o Futuro 3, o irmão obeso assistiu. Não tinha petróleo, os caras usavam a locomotiva empurrando o DeLorean pra voltar. Foi mal, velho. Oncopédia mandou aqui também. Qual teria sido o destino dos Estados Unidos, na sua opinião, se a Confederação tivesse ganho? Curiosidade. A cidade da... Os Estados Unidos seriam como o Brasil. Boa. Né? O que impediu os Estados Unidos? O que fez com que o Brasil e os Estados Unidos tivessem caminhos opostos? A Guerra Civil. O Brasil nunca teve uma guerra civil. O Brasil nunca teve uma derrota dos agrários, dos escravocratas. Os escravocratas puderam se transformar nos industriais. Sim. É a mesma classe dominante desde sempre no Brasil. Foram indenizados. São os mesmos! Os agrários geraram a renda da terra permitiu a eles abrir indústrias, abrir bancos, é a mesma. Nos Estados Unidos houve uma guerra civil no qual os escravagistas, os agrários, foram derrotados. Isso muda a história norte-americana. Isso não muda a história brasileira. E ele falou aqui que uma curiosidade, a cidade de Americana, em São Paulo, é de egressos de confederados do Sul. Assim é. Ô Breno, o McKinley, que foi assassinado... William McKinley. Não foi o primeiro da lei do... a gente já leu isso aqui. Cássio Campos mandou aqui também. O grande escritor James Baldwin dizia: o sonho americano foi construído no lombo do negro americano. Sabe as palavras. Alex Freire, Breno para deputado federal. Vamos lá? Eu sou um groucho marxista. O que o Groucho Marx dizia? Eu não entro em clubes que me aceitam como sócio. Os dois últimos aqui. Boa. A Rússia conquistou grandes vitórias antes da Segunda Guerra Mundial. Venceram os suecos em Poltava, os otomanos na Crimeia, Napoleão e etc. E tiveram derrotas também. E Tom Jerry também mandou aqui, que é membro do canal. Saudação, Três Irmãos. Professor Breno, a base de Alcântara, será que não sofreu sabotagem? Bem na época do governo Lula e da nossa tecnologia que era top. Pode ser, não há provas a esse respeito, é difícil fazer uma afirmação categórica, mas pode ser, é uma hipótese. Eu faço, sofreu e foi a França. Essa Bertinha é figura demais. Por que a França? Eu conheci um surfista francês que tava por lá. Essa teoria do Robertinho. Pessoal, quantas horas de programa a gente já tem? De hoje horas. Total, sei lá. 4 horas e meia. Breno Altman, obrigado. Até o debate daqui uns dias, né? Nossa, esse debate vai pegar fogo, mano. Nildo Ourix versus Breno Altman. Esse eu não vou intermediar, não. E tô tentando convencer aí, Breno Altman e quem sabe José Genuíno versus Jones Manuel e Frederico Crepe. Será que essa galera nova aguenta? Será que topar vai ser uma aula? Mas só me fala uma coisa, assim, bem pessoal. Você acha que essa nova geração
aguenta a geração raiz? Tipo assim, os Nutella vencem os raiz? Você tá perguntando pra mim ou pro Breno? Pra você. O Breno não pode falar, ele é parte envolvida. Assim, por mais que eu gosto muito do Jones, né? Eu gosto muito do Machado, que pra mim são os melhores aí, debatedores, assim. Eu fiquei muito surpreso, assim, com o Breno atuando nos debates. Pra mim, diante de tantos debates que o Breno já fez aqui na nossa casa, aqui, hoje tá disparado um dos melhores debatedores que já sentou aqui com a gente. E a conversa que a gente teve com José Genuíno, eu fiquei muito surpreso também. Muito surpreso. A qualidade, o nível, assim, conhecimento histórico é absurdo. Então, eu gostaria de ver um debate desse aí. Eu acho que quem vai ganhar aí somos nós, no final. Não tem dúvida nenhuma. É isso aí. Pessoal. Valeu, Breno. Boa noite. Quem quiser te seguir... Começamos essa conversa no dia 17, terminamos no dia 18. Vai lá no Opera Mundi. Vai no Opera Mundi ou no meu... Também tem o meu Instagram, Altman Breno. Opera Mundi ou Altman Breno. Vocês acham todas as redes sociais minhas, do Opera. É mesmo, galera. Ó, quero pedir pra vocês, sigam o Breno lá no Instagram também, cara. A gente tá tentando marcar uns debates aí e tal. O pessoal olha, pô, mas o Breno só tá com 135 mil seguidores no Instagram. Vamos reforçar o Instagram do Breno aí, fazer bater 1 milhão aí também, velho. Vai lá, corre assim, lá. É importante você seguir o canal do Breno, até pra você ter conhecimento, pra você ver o que ele faz lá diariamente. Tem, só gente bacana, entrevista todo dia de manhã lá. É bem legal o canal dele, é muito instrutivo. Então você tem que estar no canal dele. Mas é importante você trazer relevância em todos os pontos que ele esteja. Então no Instagram, a galera às vezes não acompanha a gente no Instagram ou o Breno. Cara, vai lá, fortalece. Porque você dando força pra gente, a gente consegue fortalecer tudo que vocês precisam. Então acompanhem todas as redes. Isso aí. Lembrar também que em janeiro, Três Irmãos tá na China, mais uma vez, se você quiser ir comigo, com o Robertinho e com o Comandante Farinazzo, dia 15 de janeiro, Três Irmãos na China, a gente vai ficar 15 dias lá, passar em 6 cidades, grandes hotéis a gente vai ficar, entra no grupo, QR Code tá na tela, link na descrição, conversa com a Fabi, ela vai te passar valores, formas de pagamento, dividindo à vista, no Pix, conversa com ela lá, ela vai entregar pra você o melhor plano aí, a gente vai poder fazer esse passeio que vai ser bem legal. A gente acaba essa jornada mais uma vez depois de 12 episódios e bora voltar pra Minas Gerais e dar uma descansada, né não, Robertinho? Valeu, é isso aí, tamo junto. Fui. Flui.